Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode. Meu nome é Danilo Fernandes e hoje é 27 de fevereiro de 2019. No episódio de hoje eu trago meu amigo e ex-colega de estágio João Paulo de Freitas para a gente falar mal do Oscar 2019 que aconteceu no último domingo. Comentamos todas as categorias, começando pela de melhor filme, e falamos sobre todos os indicados, principalmente Green Book, Infiltrado na Clã, Homem-Aranha no Aranhaverso e Roma. Além disso, o João Paulo deu uma puta aula sobre a diferença entre edição e mixagem de som, que resumiu bem os conceitos. E a gente tentou gravar um episódio de 1 hora, mas não deu, então considerem esse um episódio especial. Sobre os links para seguir a gente e seguir o Como é que Pode, além de coisas extras que a gente comenta durante o papo, tá tudo na descrição, não deixe de conferir. E já vai lá no Twitter ou no Instagram e manda aquele salve pra gente saber que você tá ouvindo. E no final do podcast, dê aquele feedback maroto falando o que você achou dos filmes e do episódio. E agora, um bom podcast pra você. Já tá valendo já? Really? Tá valendo, João. Já pode começar aí. Hoje a gente vai falar do Oscar, é isso? É isso? Falar muito bem desse Oscar 2019. Puta merda. Eu tenho que me apresentar alguma coisa? Pessoal que Não, me já conhece? pode... Já pode seguir. Já pode seguir, já tá valendo. A gente vai falar do Oscar, é isso aí. Então, falando do Oscar, a gente vai falar primeiro sobre o melhor filme. Pra não enrolar muito, né? A gente já começa do melhor filme e depois para as E a categorias gente que vai ninguém se descendo. importa. Isso. Até porque esse aqui é o que tá mais preso na cabeça de todo mundo. Será que a gente relembra quem foram os indicados? Ou vai direto ao vencedor e aí... Não, vamos direto pro vencedor e depois a gente lembra dos indicados. É. Então, quem ganhou... Eu posso falar palavrão nesse podcast? Pode. Foi a desgraça do Green Book, né? Eu vou me conter um pouco, eu quero ouvir a opinião do Danilo, eu não sei ainda o que ele acha desse filme. Você como profissional do audiovisual aí, eu queria saber da sua opinião primeiro, por que você não gostou desse filme e depois qual que deveria ter ganhado. Tá, vamos por partes. Vamos falar sobre Green Book. Eu não sabia o que era Green Book até o Globo de Ouro, assim, que ele levou, e eu fiquei meio de cara, falei assim, que filme que é esse? Não tinha ouvido falar, e fui pesquisar. Se você pega a sinopse do Green Book, você fala, porra, legal. Que não tem nada, você não entende nada que tem a ver com um livro, né? Exatamente, não. Você pensa assim, vai mostrar a segregação negra dos Estados Unidos e tal, um cantor, uma figura da música norte-americana e tal. Um filme com Viggo Mortensen, um filme com... Esse nome é muito difícil pra mim. O Mahershala. Mahershala, enfim, o Ali, o M. Ali. O vencedor de uma das categorias que a gente já chega lá, que são dois atores fenomenais. O Mahershala Ali, ele fez o Moonlight há pouco tempo atrás, levou o Oscar também. Falei, bom, um belíssimo filme. Aí onde deu ir ver o filme, começou a surgir as questões socioéticas a respeito dessa porra desse filme, assim. Uma coisa legal pra declarar aqui é que esse filme é dirigido pelo diretor de Debi Lloyd. O cara faz coisas boas, ele fez Eu Mesmo Irene, que é o meu filme de comédia favorito. Debi Lloyd é até bacana, assim. Ele fez Ligado em Você com Matt Damon e outro cara que eu nunca vou lembrar o nome, que é de Irmãos Siameses, não sei se você já viu esse filme. Não vi, assim, mas de repente eu não quero ver, assim, porque é filme sobre, enfim... Esse cara tem um comportamento meio esquisito, assim, já teve gente falando que ele mostra o saco no set, e rolou isso, eu tô falando sério, isso aconteceu, assim, ele é meio escroto. E esse cara decidiu falar sobre racismo, e esse cara, ele é branco, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Pra vocês terem um contexto, tem um cantor, você lembra o nome do cantor? Eu não lembro. Pois, é Doctor alguma coisa. É o Doctor alguma coisa, esse cantor... Ele é um músico, um pianista famoso dos Estados Unidos e, em tese, é um pianista que toca pra alta classe dos Estados Unidos. Ele não toca pro povo dele, que é o povo negro, basicamente. E ele vive uma vida sozinho até que ele conhece um italiano racista, que é um italiano, entre as, né? Eu não sei se ele é de família imigrante ou se ele é mesmo italiano. Enfim, é um cara com origem italiana. E esse cara, que é o Viggo Mortensen, que tá muito... Vou ressaltar aqui, Mahershala Ali, ou Mahershala, não sei dizer, Ali e Viggo Mortensen estão muito bem nos dois papéis. Os dois estão muito bem, a química deles funciona, é a melhor coisa do filme. Contudo, entretanto, todavia, o personagem do Mahershala Ali, que existiu de verdade... Inclusive aparece isso nos créditos, né? Aparece isso nos créditos. A família desse cara... rejeita esse filme extremamente. A família dele não gosta desse filme, fala que demoraram demais para falar sobre esse ente querido da família, para quando falar, ele ser um mero apoio de um personagem
branco, ele é uma muleta pra contar a história de um personagem branco. Como que você reforça isso, João? O Vítico Marshall ali tá indicado a coadjuvante e o Viggo Mortensen a protagonista. Então o protagonista dessa história é o Viggo Mortensen. O personagem do Viggo Mortensen também existiu, que foi o motorista desse personagem do Marshall ali durante algum tempo. Qual que é o grande X da questão, assim? Esse filme foi encomendado a um dos roteiristas, é o filho desse motorista na vida real. E é um cara um pouco controverso, assim, que chegou a dizer durante um tempo, assim, que muçulmanos não eram confiáveis no Twitter. Falou apoiando o Donald Trump. E esse cara que é um dos roteiristas, esse cara é branco, então é o ponto de vista de um filho... O filho é o roteirista? É um dos, tá. não é sozinho, mas é o ponto de vista de um filho sobre o pai dele. Sim. A família do cantor, na vida real, alega que, apesar do pai do cara ter sido realmente motorista do Don, né? Acho que é Don o nome dele, do Dr. Enfim, não sei se eu não vou lembrar. Não vou lembrar, mas apesar deles falar que existiu mesmo o vínculo de motorista e entre o motorista e o músico, fala que foi um vínculo meramente empregatício e que eles nunca chegaram a ser amigos. Então isso pode ser, isso tudo que a gente vê em Green Book pode ser meramente a versão do pai do moleque, a versão do personagem do Viggo Mortensen, sobre uma história que a gente nem sabe se é verdade. Aí ele pega, faz essa história onde, por aspectos técnicos, vamos avaliar. Danilo, você viu o filme? Vi o filme. O que o Viggo Mortensen aprende ao longo da sua jornada, assim? Ele aprende a escrever. Ele aprende a escrever. Pronto, você falou, é isso que o Viggo Mortensen aprende. O que o Marshall ali aprende ao longo da jornada dele? Ele aprende a como ser um negro, a como se portar como negro. Ele aprende... Ou seja, a jornada de redenção aqui não é do personagem racista, que é racista, mas também é o cara do gueto, que conhece todo mundo e se dá super bem com as pessoas e com vários problemas sociais. E vai ensinar o personagem do Marshall Ali a comer frango frito, sabe? Tem uma parte que o Viggo Mortensen vira pro Marshall Ali e fala assim: eu sou mais negro que você. Tá no filme, gente. Quem quiser ver, pode pegar lá e assistir. Então, por esse 1 milhão de coisas, assim, eu já entro dizendo que esse também é um motivo desse roteiro ter ganhado o melhor roteiro original. Esse roteiro é uma bosta. Esse roteiro é uma merda. Esse roteiro não serve nem pra limpar a bunda. Eu não sei o que esse filme tá fazendo aqui como indicado, assim. Mas é o filme que é a cara do Oscar, assim, no final das contas. E é um Oscar que, de um tempo pra cá, tem parecido mais politizado, mais ligado às causas sociais. Aí você pensa, pode ter pensado, vamos fazer bonito, vamos entregar pra um filme assim, assim, assado. Aí você fala assim, melhor filme. Sobe a equipe de melhor filme, quem que a gente tem? Uma equipe 80% majoritariamente branca. É verdade. E quem são as pessoas negras? Tem a Octavia Spencer, que é a produtora do filme, não sei como ela caiu nessa bomba, assim, porque ela é uma puta atriz. E o Marshall Ali. Pronto, são esses dois personagens que a gente tem. Então, esses são os motivos pra eu odiar essa belezinha aí desse Green Book. Gosto da atuação do Marshall Ali. Acho que foi a melhor atuação de ator coadjuvante esse ano, sim. O cara é bom. Queria ressaltar pra vocês repararem, se vocês forem reassistir, que quando ele agradece ao Oscar dele, ele não agradece ao diretor. Por quê? Porque ele tá morrendo de vergonha de ter feito esse filme. Caralho. Ele agradece a personalidade do músico que ele interpretou ao Viggo Mortensen e ponto. Por que ele faz isso? Porque ele se envolveu numa merda tremenda. Ele chegou a declarar que ele não faria o filme se ele soubesse que era isso. Assim. Nossa, pesado. Não necessariamente com essas palavras, vocês podem pesquisar que tá aí. Mas sabe o que eu achei, assim? Porque eu entendo, eu concordo pra caralho, só que eu achei que o problema mais do filme era o personagem e não o roteiro, sabe? Tipo assim, na minha concepção, eu tinha entendido que o personagem do italiano, ele tinha sido escrito daquele jeito pra ser escroto mesmo. Eu não tinha visto como um problema do filme. Porque se você parar pra pensar, não existe um arco de redenção pro personagem do Viggo Mortensen. Tem uma coisa lá com os copos no início do filme, que ele joga os copos fora pra mostrar que ele é racista, que não tem sutileza nenhuma. Nenhuma. Isso é patético. Isso é patético. Eu preciso mostrar que o personagem é racista. Ele vai tacar 2 copos de negros beberam fora. Isso é patético, isso não é sutileza. E aí você pensa assim... Eu lembrei, rapidão, o negócio de sutileza, eu lembrei que eu tinha visto que saiu uma campanha de financiamento, um cara fez um financiamento coletivo na internet pra apagar digitalmente um rato que aparece no filme do Scorsese, eu não lembro qual que é, porque
É um filme sobre, acho que é polícia corrupta, alguma coisa assim. E tem um rato lá que é o cara que vai delatar todo mundo. Bota E aí pra falar assim, não, essa cena aqui vai ter um rato que vai delatar a galera. O cara põe um rato de real, passando por uma janela, assim. Aí um cara faz um financiamento coletivo, tipo assim, não, eu preciso de $4.000 pra pagar. Aí o cara vai discriminando os valores, assim, não, primeiro eu preciso de $20 pra comprar o Blu-ray. Depois eu preciso de sei lá, $5 pra comprar tantos DVDs. Então, assim, tem nada a ver com o filme, mas é porque eu lembrei desse negócio de sutileza. Eu imagino assim. O cara assistindo o filme e falar assim, porra, esse rato, eu vou acabar com esse rato. Vou acabar com esse rato. Mas realmente, esse negócio essa sutileza, tipo assim, zero ali naquele momento. Zero. E falta um arco de redenção. O personagem do Viggo Mortensen tinha que aprender alguma coisa no final dessa jornada. Ficou meio tipo assim, valeu aí por esses vários dias que eu trabalhei com você, eu aprendi essa pequena coisa aqui que não vai mudar muito a minha vida. Ele aprendeu a escrever carta e ele é meio que o guarda-costas do Mahershala Ali. Tem uma hora que o personagem do Mahershala Ali implora pro Viggo Mortensen não ir embora. E o Viggo Mortensen fala, eu não ia embora. Então, tipo assim, e no final ele acolhe o personagem do Mahershala Ali, que era um personagem muito triste. No final, natalino, gente. O filme termina numa cena de Natal, não tem que ser mais. E o cara ainda rouba a pedrinha lá da feira lá. Você pode falar isso, ele era um cafajeste, deixou e aí, de ser. Não deixou de ser, né? Porque no final ele tá com a ele ainda roubou mesmo e ficou por isso. É verdade. Então, gente, 1 milhão de coisas pra falar aí sobre esse filme. Eu entendo, eu não odeio esse filme, eu odeio esse filme mais do que Bohemian Rhapsody. É isso aí, eu vou dizer que não, mas eu odeio mais. Então, a pergunta que fica é, qual deveria ter ganhado? O meu filme favorito do ano passado era Roma. Eu acho um filme fundamental, eu acho um filme sensacional. Depois que levou, foi a minha aposta no bolão, mas depois que levou o melhor filme estrangeiro, eu achei que não levaria. Infiltrado na Clã também seria ótimo. Muito seria bom, lindo, caralho. Esse eu assisti assim, colado assim na tela, que eu achei fantástico. Nós vamos falar muito bem dele aqui hoje ainda. E do Spike Lee, que é uma figura sensacional. Muito bom também. E a favorita também, se levasse, não seria nenhuma tragédia, assim. E assim... O Daniel não gosta, mas dentro dos critérios cinematográficos, cumpre muito bem, assim. O Pantera Negra é muito bom, mas eu imaginei que um filme de herói não ia ganhar nem fudendo. O Pantera Negra é bom, mas eu não acho que ele tá no nível desses três que eu citei. Em termos... escute bem, gente. Amo Pantera Negra, acho o filme importantíssimo. Defendo todos os Oscars que ele levou, mas acho que em termos de conflito, de narrativa, eu acho que ele não tá no mesmo nível desses três que eu citei, como a favorita, Infiltrado na Clã e Roma. Mas ele é com certeza um filme 1 milhão de vezes melhor que Green Book, ou seja, ele poderia ter levado sim. Mas eu acho muito importante ele estar indicado nessa categoria. Esse Oscar teve pelo menos isso de representatividade negra, assim, por mais que no final de um trajeto que estava se desenhando bonito, assim, eles tenham cagado no pau, mas tudo bem. Eu li um negócio, um tweet, que era tipo assim, Green Book é o filme que ensinou seus parentes a acreditar que o racismo acabou. Exatamente. Exatamente. Mas assim, não, olha isso aqui. Olha como eles conviviam bem. Acabou o racismo, É igual aquele tweet lá do Guilherme. Não existe racismo na dublagem. Eu te amo, assim, sou um cara lindo, massa demais. Mas você é meio racista e trabalha pra Havan, então... Exatamente. Eu não te amo mais tanto assim, não, cara. Desculpa. Caralho, ele é meio infantil. Muito, velho. Você infantil. chegou a ver? Não, você não viu nada da live, né? Véi, tipo assim, ele tava com um terno que parecia... Imagina o seu Madruga usando o terno do seu barriga. Véi, ele falou que emagreceu muito e o único terno que ele tinha era isso. Aí eu imagino, caralho, a produção da... não tinha um terno. Um terno pra entregar pro cara? Uma puta que pariu. Nossa, sério, que ele tava gigante, velho. Você via aquele ombrão sobrando. Nossa, assim, ó, cabuloso. Eu preciso dizer assim, por mais que a sua indústria trabalhe com vozes, alguém tem que ver o dublador em algum momento pra contratar ele, né? Não sei se você sabe. Que tristeza. Tudo bem. Mas beleza, então vamos lá. Melhor direção. Melhor direção, ó. Quem ganhou? Melhor direção foi pro Afonso Cuarón, de Roma, que é um filme lindo. Que ele fez tudo, né? Ele fez também. tudo. Ele até serviu café, né? Eu fico imaginando, sabe, banda de um homem só, que tem, toca, canta, violãozinho, com pedal, bate um pé. Ele era esse cara, ele tava com um boom, a câmera, fazendo fotografia, e é engraçado, ele também ganhou, não vou queimar a largada, depois a gente fala quando a gente chegar lá. Beleza. Mas ele ganhou esse prêmio. Eu acho que seria justíssimo se o Spike Lee levasse. Assim, eu acho que a melhor direção do ano era do Afonso Cuarón por Roma, mas se o Spike Lee levasse não seria injusto, porque o Spike Lee tem mais de 40 anos de carreira, e essa foi só a primeira vez que ele foi indicado nessa categoria. Ele já foi indicado por
roteiro, eu acho, antes, assim, Faça a Coisa Certa, não ganhou, foi só indicado. Que é muito bom, que inclusive é um filme sobre o racismo vindo de italianos. É um filme essencial e muito melhor do que essa porra desse Green Book. Inclusive... Você quer ver um filme onde italianos são racistas, você assistir e fazer a coisa certa. Inclusive, duas coisas ótimas pra falar, assim, sobre isso. Dizem, eu ouvi esse boato por hoje, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas pelo que eu ouvi aqui no meio cinematográfico da PUC Minas Pontifícia Católica aqui, eu ouvi dizer que o Spike Lee se levantou quando o Green Book ganhou o Oscar e foi embora. Caralho! Aí não deixaram ele sair da porta. Meu Deus! Aí mandaram ele voltar, ele voltou e ficou de costas enquanto os caras falavam. Caralho! Assim. Tem um print maravilhoso. Eu não duvido que ele faça uma coisa dessa, que ele tenha feito uma coisa dessa. Eu acho que ele fez, sim. E tem um print maravilhoso do Samuel Jackson. Segurando ele no colo, assim, quase um bebezão gigante. Tipo assim, entregando ele o prêmio, que, porra, o Spike Lee ajudou a trazer o Samuel Jackson pros holofotes, assim, como ajudou também Denzel Washington, enfim. Inclusive, depois eu faço um jabá aqui no final, deixa eu falar. Mas você vai lembrar depois? Vou lembrar porque... Vou lembrar. Não vou me perder, não. Fica até o final pra você saber qual jabá eu vou fazer. Aí, tipo, ele depois tem a foto dele, ele entregou o melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Na hora que ele entregou pra Infiltrado na Clã, ele ficou muito feliz. Depois vocês procuram o print dele entregando o prêmio pro Green Book, que ganhou o melhor roteiro original. Gente, é sensacional, assim, é só uma das melhores caras da noite. Ok, ele segura uma coisa assim. Ele dá o prêmio e olha, tipo assim, vocês estão ligados, vocês fizeram merda, né? É basicamente essa cara dele. E uma curiosidade, o Spike Lee foi com dois, não sei se parece um soco inglês. Parece um soco inglês escrito Love e Hate, que é uma referência ao Faça a Coisa Certa, que ele também referenciou no discurso dele de melhor roteiro adaptado, que ele falou no final que as eleições estão chegando aí, então façam a coisa certa. E ele falou assim, não podia deixar de falar isso. Cara, as eleições americanas é esse ano? 2020, ano que vem. Caralho. Enfim, quem ganhou nessa categoria aqui foi o Afonso Cuarón. É justíssimo, Roma é um filme maravilhoso. Quando a gente chegar lá em melhor filme estrangeiro, a gente fala sobre Roma assim. Mas meu coração queria que o Spike Lee levasse. Esse cara aqui, ó, o Pelt Paulinski, eu não sei falar o nome dele, é o cara diretor de Guerra Fria. Eu não vi esse filme. Guerra Fria é um bom filme, poderia facilmente ter levado o melhor filme estrangeiro se Roma tivesse ganhado o melhor filme, pra ficar bem claro assim. E ele fez o Hilda, que é um filme que foi indicado, levou a Oscar de melhor filme estrangeiro alguns anos atrás, não lembro necessariamente quanto. Tinha o Adam McKay de Vice, que é um cara bom também, ele fez A Grande Aposta, fez Vice. Ele não acho que ele tá no mesmo nível do Spike Lee e do Afonso Cuarón, não, mas ele tem se mostrado um cara bem, bem inventivo em tudo que ele faz, assim. E tem o Yorgos Lanthimos, que é um, ele não ia falar russo, eu tô louco, ele não é russo, gente. Mas com esse nome ele pode disfarçar bem. Ele é grego. Eu acho que é grego. Parece grego. Eu acho que ele é grego, eu posso enganar, vocês dão um Google aí pra olhar depois, o Danilo faz uma errata aqui. Mas enfim, ele que fez a favorita, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro há pouco tempo atrás. Não lembro se foi o roteiro adaptado pelo Lagosta, né? Que é aquele filme The Lobster. Nossa, que tem meu quem Deus. ame e tem quem odeia. Assim. É um filme bizarro, né? De novo, assim. Tipo... mas é a cara dele, assim. Nossa, tipo... meu Deus, isso aqui... Mas enfim, foi essa noite. Sabe, pô, falando em filmes bizarros, assim, eu geralmente, filmes bizarros eu não costumo gostar tanto, assim, né? Só que esse não é um filme tão ruim assim, sabe? O The Lobster? Ele tem uma lógica na loucura dele, mas eu não sei. Boto fé, eu não vi ainda, gente, então vou ficar devendo, assim, mas... não tem nada visual, assim, mágico, tipo assim, nossa, vou transformar um ser humano num animal, sabe? Mas assim, eles se transformam só que não aparece, sabe? Eu tô ligado na premissa. Tem o Steve Carell nesse filme ou eu tô louco? Não, né? Não. Quem que é o protagonista? É um cara que faz... Ai, caralho, eu acho que ele fez aquele Minority Report, eu acho. Ele fez Minority Report. Eu confundi. Ele fez Minority... É porque o principal do Minority Report é o Tom Cruise. Mas esse cara, o Colin Farrell, ele tá, sim, no é porque o Steve Carell foi indicado por Vice, eu fiz uma confusão. Tá. É verdade. Mas beleza. Ele fez Por um Fio, cara, que é um filme muito bom. O cara é bom. Que eu já falei dele naquele outro podcast nosso. Podemos passar para a próxima categoria? Podemos, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu concordo 100% com você nessa... Você discorda de Não, eu concordo, não, é isso mesmo. Quem que você queria que levasse? Assim? Não, eu acho que eu tinha que ser o Spike Lee mesmo, o Afonso Cuarón merece, mas esse filme, não sei, eu fiquei com um pouco de preguiça de Roma, desculpa, gente. Não, tá tudo certo. Eu vou poder te xingar depois.
Vamos lá, então. Melhor atriz. Melhor atriz foi um pouco surpreendente, assim, porque levou a Olivia Colman, né, de A Favorita, que faz a rainha. É um pouco engraçado ela estar indicada aqui nessa categoria, porque... Que é uma bosta. Não, porque em tese... Não é ruim, não. Ela merece. O prêmio tava entre ela e a Glenn Close. Eu já Por falo 101 mais... Dálmatas. Eu já falo mais dessa treta, mas é um negócio engraçado, porque a Olivia Colman, quem assistiu A Favorita, sabe que ela não é a protagonista do filme, assim. O filme gira mais em torno da Emma Stone. Da Emma Stone, eu esqueci o nome da outra atriz. E da outra que não é tão favorita assim. E da outra, nós vamos lembrar o nome dela daqui a pouco. Desculpa, eu sei que o ouvinte sabe quem é e tá gritando aí, mas eu já falo já. Pior que dessa vez. Fulano, essa clã. É tipo assim, porra, eu odeio quando esses caras não falam informação. Então, uma hora a gente chega lá, mas a Olivia Colman, ela não, geralmente, pra você definir quem vai ser indicado na categoria de melhor atriz, melhor atriz seria melhor atriz protagonista, tá? Nessa categoria, você tem que contar quanto tempo de tela a atriz tem em cena. Sério? E ela não tem. É um critério? Era até pouco tempo atrás, era um critério, o tempo de cena que você tem, a atriz com mais tempo de cena, e a Olivia Colman não tem. Mas eu entendo ela estar indicada aqui, porque ela é a personagem da rainha, que é disputada, mas ela não tem mais tempo que nenhuma das duas em cena, e quem viu o filme sabe disso. Mas ela levou, é justo, ela tinha sim a melhor interpretação do ano, melhor até que da Glenn Close. Porém, contudo, todavia, ela não merecia mais que a Glenn Close. Por quê? Porque a Glenn Close está no mesmo lugar do Spike Lee. Entretanto, o Spike Lee ganhou esse ano, né, no roteiro adaptado, mas ela cai no mesmo lugar. Se eu não me engano, acho que essa é a 7ª indicação dela a melhor atriz, e ela não leva de forma alguma. O pessoal fala, o Leonardo DiCaprio é muito injustiçado. Se o Leonardo DiCaprio era injustiçado antes de ganhar o Oscar, imagina essa mulher que está aí há muito tempo. O trabalho dela em The Wife, que é a esposa, é digníssimo. Esse filme é lindo. Eu não vi também, foi mal. Assistam esse filme, é maravilhoso. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem muito filme pra falar ainda. É de Roma, que essa Yalitza Aparicio. Essa é a doméstica lá. É a doméstica. Aí tem uma treta envolvendo, né? É muito bom. Só que eu imagino por que eles não deram pra ela. Porque, tipo assim, eu acho que ela nunca tinha feito um filme antes, o primeiro filme dela, o Quarun encontrou ela, não era atriz, é o primeiro filme dela. Então eu acho que, tipo assim, pô, não vão dar um prêmio de melhor atriz pra uma mulher que não é atriz, sendo que as outras estão há 50 anos fazendo filme. Exatamente. Aí, né? Nem se esperava que ela estivesse nessa categoria aqui. Acho ótimo ela estar em termos de representatividade. E depois que você descobre o que estava rolando nos bastidores, você acha melhor ainda. Assim. Por quê? A Yalitza, o México ele tem uma cultura de telenovela muito forte, como o Brasil também tem. E lá tem as atrizes famosas, um hall da fama assim, das atrizes famosas mexicanas e de atores também, que na grande maioria das vezes são atrizes brancas, atrizes da elite, com performances extremamente teatrais. Pensa qualquer novela mexicana que você já viu já no SBT aí. Nossa. É esse o nível de atuação. E a Yalitza Aparicio nunca não pertence a esse meio, assim, a esse núcleo. Eu acho que você tá falando o nome dela com sotaque meio italiano. Yalitza Aparicio. E a Yalitza Aparicio. Enfim, não sei. A atriz do Roma, ela não pertencia a esse núcleo e ela foi boicotada de forma racista pelas atrizes mexicanas, porque ela foi indicada junto com a que faz a mãe dos meninos, a patroa na casa, foi indicada a melhor atriz coadjuvante, que aquela sim seria uma atriz de verdade, porque ela é branca, etc e tal. Ela sofreu racismo dentro do próprio país. Artista, é como se, sei lá, vou dar um exemplo escroto aqui pra vocês imaginarem assim. É como se tivesse uma atriz emergente aqui no Brasil que fosse de origem indígena e a Suzana Vieira falasse que ela não merecia levar aquele prêmio porque ela não era atriz de verdade. E olha que esse tipo de coisa a Suzana Vieira falaria mesmo. Com certeza. E as declarações envolvendo a Yalitza Aparicio ou Aparicio, não sei, essas acusações são todas racistas. Grande parte assim de atrizes frustradas que não atuam para cinema, atuam para televisão, mas que francamente acho que tem que ir todas para casa do caralho, assim, porque nós estamos em 2019, nós não precisamos mais ser condescendentes com esse tipo de merda. Certo. E eu acho que a Lady Gaga, eu acho que ela merecia. Mas como diz os caras do Choque de Cultura, grande especialista em cinema, a Lady Gaga ia interpretar a cantora. Então ela tá interpretando ela mesma, entendeu? Então, tipo assim, então seria um pouco injusto. É como se o cara fosse interpretar um motorista, sendo que ele é um motorista de transporte alternativo.
Então, fica essa questão aí. A Lady Gaga, ela estava atuando. Não, ela estava atuando, Ela obviamente. tava atuando ou ela tava fingindo? Ela tava atuando, ela tava falando assim, mentira, eu tô falando que eu tô atuando, mas na verdade eu só tô vivendo o mesmo aqui, usando outro nome. Cara, eu gostei muito desse filme. Do Star is Born, eu não assisti, eu baixei esse filme pra ver, ele tinha 5 GB, não rodou no meu computador. É gigantesco. E você sabia que essa é a quarta versão desse filme? Sim, eu sei, é um remake. E a história desse filme é muito bacana, assim. Os remakes têm um espaço bom de tempo, assim. De uns e toda 20, vez, 30 anos. E toda vez que sai um novo remake, ele é muito bom pra você analisar a cultura musical daquela época. Então, se você pegar o remake na época que o jazz estava em ascensão, é isso que você vai ter. Hoje a gente tem a cultura pop, então é tipo... Enfim, né? Você vai conseguir analisar estilos musicais da época em que o filme foi gravado. Isso é muito massa. Como é que chama aquele canal do YouTube do cara que o cara chama Max alguma coisa? Max Minimiza. Max... Esse é do BBB, não sei. Não, é o Max Vilarezo, sei lá. Eu não sei se é cara. quadro em branco. Não é quadro em branco, é outro nome. Enfim, eu sei que cara que é. Então, ele fez um vídeo falando... Ele faz collab com o meu com o cara com o Thiago Belotti, que é do caralho. Ele falou no vídeo dele, ele fez uma análise lá sobre por que Nasce Uma Estrela não foi tão bom assim, sabe? Não, eu boto fé. Inclusive tem um burburinho, isso aqui eu nem vou dizer que é verdade, mas tem um burburinho rolando aí, que o Bradley Cooper disse em algum momento, assim, que ele ficou triste de não ter sido indicado a melhor diretor. Porra! Ô Bradley Cooper, você chegou agora e já quer sentar na janela, cara? Foda, Dá uma né? segurada, pelo amor de Deus. Ai, melhor ator, gente. Só tem um filme que talvez eu odeie tanto, mas não odeio tanto, mas um filme que eu odiei muito esse ano também, foi Bohemian Rhapsody. Tem uma coisa que vocês precisam saber, assim, eu sou fã de Queen, eu amo Queen de paixão, assim, então eu gosto de algumas coisas, eu gosto da nostalgia que o filme me traz, etc e tal. Mas em termos técnicos, gente, esse filme tá todo errado. Eu não faço a menor ideia como ele levou uma categoria pra frente, nós vamos falar. Mas eu entendo. Eu sei por quê, por causa de uma cena específica lá, eu vou falar mais na frente. Você fala então, mas eu não entendo como o Rami Malek ganhou esse Oscar, sério. Porque ele é um bom ator, mas eu não gosto da interpretação. Aliás, eu entendo sim, porque o pessoal gosta de interpretações mais performáticas. Mas, gente, faz o seguinte, pega um trecho desse filme do Rami Malek atuando em algum momento, algum show, alguma performance, faz um GIF. Eu te desafio a ficar olhando pra esse GIF durante 3 dias e não começar a achar um pouco bizarra a atuação do Rami Malek. Toda vez que eu olho pra essa atuação, o pessoal zoa muito a dentadura dele. Mas essa eu tentei relevar, sabe? Porque, eu não tentei relevar. Eu tentei relevar. Falei assim, velho, beleza. E a galera começou a falar assim, não, porque ele já tem um dente muito grande naturalmente. Eu nem sei, velho. A galera repara umas coisas tão assim. Eu também não sei, mas, gente... Mas não, ficou estranho. Achei fakezão e melhor. Mas, tipo assim, os dentes do Fred Mercury também não eram Não aquela era, coisa simpática eu boto e fé. pequena, sabe? Mas me parece muito mais uma atuação performática a nível de tipo, como... Uma pena vocês não poderem ver meu gestual aqui agora. Mas é um trecho, como o Fred Mercury se mexia, ele fazia assim. Aí ele ia e tentou imitar. Mas rolou todo um treinamento. Ele falou que ele assistiu todas as entrevistas do Fred Mercury pra ver como ele falava com as pessoas, como ele lidava. Isso é pesquisa, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas eu acho que ele se prendeu muito numa questão de quase uma imitação e perdeu um pouco do que seria o próprio Fred Mercury dele, da interpretação dele. Botafé, que todo ator... O Danilo pode falar assim, gente, eu vou interpretar o Lula amanhã. E ele pode estudar a vida do Lula, a carreira do Lula, para fazer essa interpretação. Mas ele vai ter uma coisa interpretando o Lula que só ele pode ter, assim, que é dele. Você vai falar, esse é o meu Lula. É como eu faço o meu Lula, e que se eu fosse fazer o Lula seria diferente. Também não sei porque é o Lula, eu peguei pra vocês, mas enfim. É só pra vocês terem essa noção, tipo assim, quando a performance tenta ser um espelho completo e ela não traz nada de original, às vezes ela soa falsa. E é o que eu acho, assim, sobre essa atuação. Mas tá aí, entendo, pra mim o vencedor dessa categoria tinha que ser o Christian Bale ou o William Dafoe, que foi muito pouco falado, assim, mas ele tá muito bem interpretando o Van Gogh. E o Viggo Mortensen, se levasse, ele tá bem também, ele tá bem no filme, mas eu não acho que Green Book precisava de mais um Oscar, não. Inclusive, eu acho que essa categoria aqui é uma das mais fracas desse ano, assim, de melhor ator. Eu também não vi grandes coisas. Mas o Christian Bale tá sensacional no Vice, apesar de que tem muita maquiagem. A maquiagem dele, cara, sério, eu não conseguia desvincular a maquiagem dele com um canal do YouTube que chama Epic Rap Battles of History, que é uns caras que é sempre umas batalhas de rap entre duas figuras históricas reais ou fictícias. E aí tem um cara lá que ele tem uma batalha que é o
Alfred Hitchcock contra o Steven Spielberg. E, tipo assim, ele tá parecendo o cara do vídeo com a maquiagem do Alfred Hitchcock, sabe? Tipo assim, velho, tá muito, assim, a maquiagem de YouTube, sabe? Por mais que a qualidade desses vídeos sejam muito boas, mas tava, tipo assim, um bagulho que, velho, não parece ser um negócio de filme, sabe? Eu acho que tem um momento eu achei, ali que é isso eu achei caricato pra caralho. Ah, não, eu achei mais a do Raimi. Me convenceu, assim, não só a dele, porque tem a maquiagem de um monte de gente, assim. O cara que tá fazendo o Bush também, o nossa, dele hoje. Tô ligado. Ele tá igual... Porque ficou muito bom. Eu gosto tanto desse cara, velho. Caramba, velho. Samuel Rockwell. É o Samuel Rockwell. Sam Rockwell, é ele mesmo. Exatamente. Ele tem uma... É uma cara. Tem uma parte do filme que tá a cara do próprio Bush. Assim. É muito bom. Filme que eles pegam partes documentais mesmo, imagens reais dos três, assim, da esposa, que é a Amy Adams, né? Da Amy Adams, do Christian Bale e do Sam Rockwell. Ele pega a imagem dos três e mescla com a imagem das três figuras que eles estão interpretando, e eles parecem muito. Eu acho que o Christian Bale no final do filme tá quase reconhecível, assim, tipo, muito bem. E no meio eu concordo que tem alguns momentos que fica meio fakezão, assim. Mas eu gosto muito, sim, da atuação dele e acho que ele merecia mais que o Rami Malek, sem sombra de dúvidas. Então, próxima categoria? E ressaltando, antes de passar, o Rami Malek é um ótimo ator, gente. Eu gosto dele, não nesse papel. Melhor canção original. Cara, eu só consigo lembrar da vencedora. Eu não sei qual que é essa música do Pantera Negra. Como não? Tem a SZA e o Kendrick Lamar cantando... Nossa, eu não consigo lembrar. Você não vai fazer o cantar aqui? Não, mas eu ia ouvir... Tem tipo... All the stars are closed. Cara, mais ou menos. Que é a música popzona, assim, tipo, tocou em rádio, cara. Caralho, velho, eu não consigo lembrar. Mas vamos comentar e depois a gente bota. Bom, então aqui... Botar 2 segundos dessa música pro Spotify não derrubar. Eu nem tenho muito o que falar, assim, eu não vi a balada de Buster Scruggs. É legal, tipo assim, é porque assim, a balada de Buster Scruggs são 6 histórias, se eu não me engano. Então, tipo assim, não é uma história única, né? Então, tipo assim, é fragmentado. E essa música já toca na primeira parte do filme ali. É uma música legal, só que tipo assim, você ouvir ela super rapidinho assim, é interessante, mas eu não sei se exatamente, sabe, deveria ganhar também. A Shallow da Lady Gaga lá, do Nasce uma Estrela, eu achei bem boa. Eu tava entre Shallow e All the Stars do Pantera Negra, sendo que Shallow tava vindo muito mais forte. Já era tão evidente que eles iam ganhar que eles fizeram, do momento que a Lady Gaga faz a performance do Shallow, a atração da noite, assim. Eles custaram pra ela e o Bradley Cooper subir lá no palco lá. Foi muito boa a performance, apesar de eu não achar essa a melhor performance dela no Oscar, ainda prefiro a de 2015, 2016. O Retorno de Mary Poppins eu não vi. Eu também não, porque eu não achei nem pirata, falo mesmo. Mas eu boto fé que não tem muito o que dizer, senão Lady Gaga levou o Oscar que a galera queria que ela levasse, não é por atuação, até porque a Lady Gaga atuou muito bem, mas a Lady Gaga não estava no mesmo nível que a Glenn Close e a Olivia Colman. Desculpa, fãs de Lady Gaga, mas é verdade. E teve esse All Fight aí do filme RBG, que eu tava achando que era RGB. RGB, as cores, né? Green e Blue. Eu tava achando que era isso. RGB vs Semic. E é um filme que parece muito bom também, só que eu não vi também. Eu também não vi. Não chega nada no cinema brasileiro, a verdade é essa. Passamos então pra melhor trilha sonora, que foi pra Pantera Negra. Foi um pouco engraçado que o cara que ganhou um branquelão. Pantera Negra já tinha levado uns Oscars, já tinha subido uma galera no palco, que foi muito massa, porque teve a primeira mulher negra a ganhar uma categoria, a primeira mulher negra a ganhar outra categoria, e na hora da trilha sonora, outro Oscar, subiu um branquelão. Só um cara branco. Todo mundo ficou um pouco chorando, mas tá tudo certo, assim. Achei justo Pantera Negra ter um som muito da hora, assim, muito bem construído. Pra mim tava entre ele e o Infiltrado na Clã, só porque eu amo de paixão a musiquinha que toca de miolo do filme, assim. Queria lembrar, mas não vou conseguir. Eu acho que é isso. Os outros Se a Rua Bailey falasse, eu não vi. Ilha dos Cachorros é bacana. Ilha dos Cachorros, cara, eu não lembro de música no trilha. Porque não é música, né? É trilha sonora, na verdade. Acho que faz parte de tudo ali, né? Até aquelas músicas incidentais. Inclusive música é embaixo, né? Apesar de que eu acho que tem uns tambores lá muito fodas na Ilha dos Cachorros. Então, da hora, realmente merecia também. Então, não sei. Acho que qualquer um que ganhasse aí dos que eu vi era merecido. Meu Deus do céu. O quê?
Chegando ao melhor roteiro original, Danilo. Green Book. Pam, pam, pam. O grande vencedor da noite. Eu não A gente tem mais coisa pra falar. Eu não preciso mais descascar esse filme. E eu acho que tudo que eu falei do fato de ter ganhado o melhor filme já explica porque ele não é um roteiro original. Ele não cumpre nem funções básicas de um roteiro. Ele não tem desenvolvimento do personagem do Viggo Mortensen. Ele aprende, sei lá, a catar papel. É uma coisa muito inútil assim que ele aprende. E esse filme foi salvo pela relação, pela química que existe entre o Viggo Mortensen e o Mahershala Ali. Se não fosse os dois, esse filme tava na latrina, ele tava no Framboesa de Ouro, ele não estaria aqui. Caramba. Mas aí aqui a gente tinha No Coração da Escuridão, que foi um filme que foi indicado pra pouca coisa assim. Eu achei esse filme interessante, assim, o final eu achei o meio... filme do padre, né? Eu assisti metade, só não vi tudo. Eu achei esse filme meio... maluco, assim, sério, eu não consegui entender o final, sabe? Eu não vi o final. Eu não entendi, cara, eu fiquei assim, caralho, o que tá rolando aqui, meu Deus do céu, mas é um filme muito louco, é legal, aqui é em interessante. melhor roteiro original, todo mundo tava postando que quem ia levar ou era a Favorita ou era Roma, porque Roma tem a história lá de como o Cuarón escreveu baseado nas memórias dele. Roma é legal. E a Favorita porque tem a escalada, assim, você tem plot twists. Vários, filme, né, vários cara? plot twists. A relação delas não é assim, é assado. É. Ela fez isso, não fez, tipo, o jogo de manipulação. Então, em termos de roteiro clássico, tá tudo lá. Mas levou Green Book, assim, que ninguém entende o que aconteceu, né? Será que rolou um suborno aí? Será que a gente tem que começar... Eu boto muita fé que os brancos votantes, dos velhos brancos votantes do Oscar da Academia falam, olha como é que era naqueles anos, como sofriam os negros. Vamos dar um prêmio pra eles. Não foi isso. Será que a gente tem que começar a questionar mais do que já está sendo questionado? O que? A Academia? É. Todo ano, deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Todo ano o aluno de cinema fala assim, esse prêmio é irrelevante. Esse prêmio não pode ser levado a sério. A gente sempre assiste, porque nós somos A gente é vagabundos. otário, né? A gente é trouxa. Inclusive, esse ano foi o ano que eu mais vi filmes do Oscar. Chegou um ponto, assim, porque eu tinha calculado ver 2 filmes por dia, eu estava seguindo... Meu Deus do céu. Eu estava seguindo isso aí, até chegou um ponto que eu não estava achando nem nos cinemas e nem nos torrents da vida. Eu queria ver muito o Cafarnaum, que é um filme líbano, que foi indicado a melhor filme estrangeiro. Vai dar treta pra frente também, mas eu não vi. Por que vai dar treta? Não sei, não posso falar agora que eu ainda não vi, mas tô ouvindo uns burburinhos aí que esse filme é eticamente errado. Mas, enfim, eu não tô afirmando que tá? Eu não vi ainda, não posso dizer. Mas... realmente, teve muito filme assim que deu pra ver, não deu pra ver. Esse também é o Oscar que eu mais vi filme. Eu vi muito filme por causa dos 6, né? Eu trabalho no laboratório na PUC sobre cinema. Inclusive, o meu jabá tem a ver com isso. Pra eu não esquecer, isso que é um lembrete pra mim mesmo. Tá ótimo. Eu trabalho com isso, a gente tava produzindo conteúdo sobre o Oscar nessa semana, assim, que o 6 é um laboratório de cinema que os próprios alunos de cinema consomem as coisas que a gente publica, assim. E eu tive que escrever sobre Roma Infiltrado na Clã. Foi muito fácil, assim, são meus 2 filmes favoritos disparados. E Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é lindo. Que puta que pariu, né? Que animação. Obra-prima, assim, Homem-Aranha no Aranha-Verso eu vi no cinema. Nossa, bonito. E teve um prêmio nos Estados Unidos, eu não lembro qual é. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí, Danilo, se quiser caçar aí, eu cacei, não lembro. Um prêmio americano que ele ganhou melhor filme. Ele não ganhou melhor animação, né? Ele ganhou melhor filme. Eles afirmaram que ele era o melhor filme do ano. Assim, e faz certo sentido, assim. Mas então, melhor roteiro adaptado. Porra, aí, justiça ao Spike Lee, finalmente. Spike Lee que esteve por trás de um dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Faça a Coisa Certa. Fez o Malcolm X, fez uma caralhada de coisas, assim. Eu acho mais do que justo ele ter levado esse prêmio agora. Era o favorito dessa categoria, levou, graças a Deus. Foi muito lindo ver o Samuel Jackson... entregar o prêmio pra ele, ver a parceria dos dois, o Spike Lee é a figura, né? Ele pulando lá, abraçando lá, igual um moleque serelepe. Ele deu um discurso muito bonito também, ainda falou lá, vocês não atrevam a abaixar esse microfone, né? Porque o Oscar tem essa coisa patética, né? Tipo, os palestrantes têm que ir diminuindo, tem tempo de fala pra falar, acho que é 1 minuto e meio os palestrantes, os vencedores, 1 minuto e meio, aí se começa a passar assim, eles começam a subir uma música, aparecem umas pessoas no palco pra pessoa descer, começa a baixar o microfone, então a pessoa é meio que obrigada a sair lá. Isso acontece, se vocês não repararam, acontece desde o ano passado, vocês podem ver assim. No ano passado eles fizeram uma coisa patética que foi... eu não reparei se esse ano tinha, eles colocaram uma faixa embaixo quando a pessoa recebeu o prêmio, com toda a equipe técnica do filme que a pessoa fez. Tipo, você não precisa agradecer, os agradecimentos aí, Botafé. E a galera meio que cagou, você falou, óbvio que não, eu vou falar, foda-se.
Mas é isso, melhor roteiro adaptado, o favorito já era Infiltrado na Clã, que, pra quem não sabe, basicamente é a história do... é aqui que o personagem chama Ron, eu confundi, não é no eu falei Donnie, agora você falou Don. Tá, aqui o personagem chama Ron, ele é um policial negro, acho que na década de 70, por aí. Acho que por aí mais ou menos, e ele entra pra polícia, e o filme é muito esperto assim, em retratar meio que a história desse cara com esse filme é cheio de curiosidades maravilhosas, a história desse cara com a Ku Klux Klan, que tem se reinventado depois que ela foi meio que criminalizada, entre muitas aspas, assim, nos Estados Unidos. Eles deixam de ficar embaixo dos panos e falam que agora não é... Uma figura política passa a reivindicar que ela é supremacista branca, e isso não é criminoso, isso é socialmente aceitável. E essa é a parte da denúncia do Spike Lee. Tem esse personagem que ele acha num anúncio de jornal, um anúncio dizendo que a Ku Klux Klan está recrutando. Ele se passa pelo telefone por um branco e junto com o Kylo Ren lá, eu não lembro o nome desse cara. O Adam Drive, junto com o Adam Drive, ele bola um plano para ele se infiltrar na clã. O infiltrado é o Ron, mas quando tem momentos presenciais, quem vai é o Adam Drive, que é um homem branco judeu, que é um pouco engraçado, assim, porque ele também é uma minoria. É engraçado, mas não é. Esse filme todo é assim. Ele ainda toca nesse assunto, né? Assim, fala assim, porra, eu não posso... Eu acho que quando o cara... como chama o policial negro? O Ron Stouffer. Ele fala assim, cara, tipo assim, isso não te afeta. Como que isso não tá te afetando, sabe? Você também é uma minoria, apesar de você ser branco. Tipo assim, e isso é tocado no assunto, sabe? Sutileza. Os caras da Ku Klux Klan perguntam assim, você tem maior cara de judeu, sabe? Então, tipo assim, os caras não são... Deixa eu ver seu pau. Então... tipo isso. É loucura esse filme, cara. É muito bom mesmo. Assim. É uma doideira e tem umas coisas também, né? Porque o filme ele não só trata da temática de como o Ron se infiltra dentro desse ambiente completamente racista, filha da puta, mas mostra como que ele era enxergado dentro do próprio movimento a qual ele pertencia, que era o movimento negro, que não aceitava que um negro fosse policial, assim, porque não condizia com a luta dos caras. Em plena era dos Panteras Negras, assim, se você não sabe quem são os Panteras Negras... Sem seu filme. Os Pantera Negra, no caso, o grupo, vá dar uma pesquisada, assim, importantíssimo a história de quando, basicamente, resumir pra você, assim, a polícia muito truculenta com os negros nos Estados Unidos, o porte de arma é legalizado, um grupo de negros, se autodenominado Panteras Negras, se arma e começa a andar coladinho no carro da polícia. Basicamente isso. Se um negro estivesse tomando uma batida da polícia, passava o carro lá dos Pantera Negra com a arma pra fora, assim, do ladinho do carro da polícia pra intimidar. Esse movimento foi massacrado, mas é lembrado pela história, assim, como um movimento de resistência muito bonito. E esse movimento ele está presente, ele está representado no filme em alguns momentos. Inclusive o arco, tem um arco de montagem paralela, onde o personagem do Ron está numa situação mega filha da puta, assim, que ele tem que acompanhar o líder lá da Ku Klux Klan como segurança dele. Nossa, e ele vai, um policial negro como segurança do líder da Ku Klux Klan numa conferência da Ku Klux Klan, e do outro lado tem um discurso de um ex-Pantera Negra, assim, sobre não sei se ele chega a ser ex-Pantera Negra, mas sobre uma figura negra que realmente existiu. Ele conta um discurso verídico, assim, para o movimento dos Panteras, assim, para a juventude das universidades que se ligavam de alguma forma ao movimento dos Panteras Negras, assim. Panteras Negras, é muito difícil. Mas se ligava a elas, assim. Então tem essa dualidade dos dois extremos, o cara que sofreu muito com isso e os supremacistas que ainda botam isso em prática. Eu lembrei de duas cenas muito boas desse filme. Essa cena onde tá rolando essa reunião lá e o cara consegue tirar a foto com os outros dois. Maravilhoso. Ele dá um abraço assim. E a cena, você falou de os caras andando coladinho com o carro da polícia. Aquela cena que o carro do cara no final do filme fica perto lá do outro carro. Eu não posso falar exatamente o que rola, mas tipo assim, é quando rola uma merda muito grande e é uma merda no sentido muito legal da coisa, assim, tipo, é uma cena que é muito foda. Por burrice mesmo da pessoa acontecendo. É maravilhoso, o Spike Lee sabe necessariamente o que ele tá fazendo.
O filme tem referências ao movimento cinematográfico negro dos Estados Unidos, que é o Black Exploitation, que é maravilhoso. Ele ainda critica o Nascimento de uma Nação, que é um filme racista, que é base da história do cinema mundial. É verdade. É um filme que retrata, é um dos primeiros filmes, o diretor desse filme, que é o Griffith, ele inventou a linguagem que você conhece hoje, e o filme percussor dessa linguagem é um filme racista que retrata negros como animais, literalmente animais, e a Ku Klux Klan nesse filme é tratado como heróis. Na cerimônia da Ku Klux Klan, dentro de Infiltrado na Klan, eles assistem a um filme. O filme que eles estão assistindo é O Nascimento de uma Nação. É meio que uma crítica do Spike Lee, que já fez uma crítica a esse filme em um dos seus primeiros curtas-metragens, mas ressaltando como que esse filme ajudou para criar um ambiente segregacionista e racista dentro dos Estados Unidos. Assim. Esse filme, no final, tem alguma montagem com cenas atuais? Tem, o né? Infiltrado na Clã? Tem. É porque é fantástico. Porque, assim. Se eu não me engano, ele faz isso também no Faça a Coisa Certa. Faça a Coisa Certa. O Spike Lee, no final de tudo, ele coloca... Posso falar, será? Pode. Ele junta com imagens de Charlottesville e algumas declarações do Donald Trump. E ele meio que diz o seguinte, olha, eu tô falando aqui sobre o racismo dos anos 70, etc e tal, mas não tô, eu tô falando do racismo de hoje mesmo, assim. Tem vários momentos que ele faz referência à frase do Trump, fazer a América grande de novo. E agora eu vou dar uma curiosidade aqui pra vocês, que quando eu descobri eu fiquei um pouco chocado, assim, mas vocês vão gostar de saber o quão real e quão próximo esse filme é da gente, assim. Tem o líder da Ku Klux Klan nesse filme é o David Duke, né? O cara chama David Duke, que é o cara com quem o Ron troca telefonemas. Esse cara existe, ele de fato é um político e ele apoiou as eleições do Donald Trump. Donald Trump que alegou após um grupo nazista, um grupo neonazista marchar em Charlottesville, que os nazistas não eram pessoas más, assim. Tá tudo certo achar que negro tem que morrer. Eu acho que o Donald Trump ele deu uma declaração tipo assim, não, eu entendo que os caras estão meio assim, com muita violência, mas a gente tem que entender que tem violência dos dois lados. Dos dois lados, ele relativizou, assim, tipo... Enfim, ele disse que não, a gente tem que olhar o lado dos nazistas também. Foi basicamente isso que ele... E no filme, no final, o policial, ele fala, né, ele se entrega assim e fala assim, não, então, né, você tá... Porque ele muda a voz, né? Porque o cara fala assim, ele muda a voz pra, entre aspas, falar como um branco. E aí, no final, ele se revela e fala assim, então, né, a gente tá conversando aqui e tal, mas... aí ele começa a falar as gírias e tal, pra se entregar. Na vida real, o cara demorou anos pra descobrir. Sensacional. Ou seja, o cara foi feito de otário por mais tempo. Muito tempo. Esse David Duke tá vivo, ele ainda é um político influente. Eu queria lembrar vocês, senhores, que no ano passado, durante as eleições do Brasil, um membro da Ku Klux Klan declarou que Jair Bolsonaro tinha ideias muito parecidas com a deles, assim, da Ku Klux Klan. Esse cara era o David Duke. Foi ele que deu a declaração no ano passado, afirmando que Bolsonaro... foi ele que deu a declaração? Ele que deu a declaração. A pessoa física real, que é retratada no filme, deu a declaração, olha, ele tem ideais muito parecidos com o nosso, assim. Nossa. O Jair Bolsonaro foi o David Duke, o vilão desse filme, e ele disse que só tinha um problema, que era a proximidade do Bolsonaro com Israel, porque além de tudo, como o filme retrata muito bem, eles são antissemitas, verdadeiros nazistas embaixo de capuz brancos. É isso aí, gente. Fica aí a dica. Mais um aprendizado aí pra vida. Vamos pra próxima? É isso, né? É isso, né? Acho que eu falei pra caralho. Esse a gente falando ainda de melhor roteiro adaptado, esse Poderia Me Perdoar, eu nem vi. Eu também não, então não faço a menor ideia. Então fica assim, então. Um dia, quem sabe. Melhores efeitos visuais, Danilo. Então, temos aqui Vingadores. Que era a única categoria que ele concorria. É muito bom. Robin. Eu gostei também, achei muito real. Cara, eu acho bizarro como eles estão fazendo, tipo assim, o CGI. Um CGI, assim, né? puta, muito perfeito, assim, cara. Eu vi os trailers, não vi esse filme. É legal, tipo assim, a galera fala assim, nossa, esse filme vai ser mó deprimente, porque, nossa, os ursinhos, não sei o quê. Porque o visual das imagens que tinha saído era realmente uma coisa, tipo assim, mais... Não é dark, mas assim... Deep Web. Não, é tipo assim, nossa, acabou nossa infância. As imagens estavam no clima, assim, no clima Toy Story 3, só que um pouco mais triste. Eu boto fé. Só que não, o filme é bem legal, cara. Bem... Não é pra cima, né? Mas... Não é feliz, as pessoas se matam. Mas... Não é tão pra... Não, tem momentos pra cima, assim. Mas assim, o Christopher Robin, que é o personagem do Ursinho Puff lá, ele era uma criança no desenho e ele hoje é um adulto. Então, obviamente, ele vai ter
distanciamento, assim, Massa, eu quero ver esse não filme. só dos brinquedos, mas assim, da própria família. Então, vai ser, tipo, os brinquedos fazendo ele enxergar o tipo de adulto que ele virou, sabe? É bem legal. Massa. Tem o Primeiro Homem, eu vi, mas esse filme me cansou pra caralho. Parece todos os outros filmes de espaço que foram produzidos no último ano. Só que mais lento e mais chato, sabe? Porque ele tem uma referência ao Kubrick. O diretor desse filme é o Damien Chazelle, vencedor do Oscar há 1 ano, 2 anos atrás por La La Land. E o único diretor a quebrar a sequência de diretores mexicanos ganhando o Oscar de melhor filme, não sei se você sabe. Desde que o próprio Cuarón, vencedor do Oscar esse ano, iniciou, acho que em 2014, essa sequência De vencendo por Gravidade como melhor diretor. Depois a gente teve o Iñárritu ganhando 2 anos seguidos por O Regresso e Birdman. Depois a gente teve o Del Toro no ano passado Com qual? com A Forma da Água. Ah, é verdade. E no meio disso teve o Chazelle, eu acho que foi antes, né? Ano passado foi o Del Toro, mas antes do Del Toro foi o 2017, foi o Damien Chazelle, que ele não é, que é esse diretor desse filme, o Primeiro Homem, que ele é canadense, eu acho. E esse ano o Cuarón volta de novo. Então já são aí 1, 2, 3, 4 ou 5 anos que tem sido essa categoria de melhor direção tem sido dominado por diretores mexicanos e o melhor de tudo, os mesmos diretores. Tem também aqui Jogador Número 1, vi no cinema, o filme Vi, assim, do Steven Spielberg. é divertido, né? É uma sessão da tarde, né? É uma sessão da tarde recheada de easter egg, assim, pra galera que fica caçando coisa. Em termos de efeitos visuais, tá fácil, todo sentido tá aqui. Han Solo eu não vi, assim, uma preguiça. Não vi, mas também não é... Enfim, Tem eu tem um cara lá do cara que é o maluco azul do Guardiões da Galáxia, é o maluco azul do Guardião. que também faz Walking Dead. Não assisto The Walking Dead, Danilo. Mas você já. Mas cara o azul, Guardiões da eu Galáxia, tô sabe? tentando- sei. É o cara que assovia aquela varinhazinha, sai voando. É tipo o pai adotivo do Peter Quill lá. Ah, cara, muito tempo que eu sou. Sério? Nossa, é porque é porque, tipo assim, Star Wars também é um filme espacial, né? E esse personagem, a personalidade dele também é muito parecida com ele quase no. um crossover. Né? É, só que ele só não é azul, sabe? Mas, Entendi. tipo assim, parece o mesmo personagem, cara. Ponto feio. Então eu não sei, cara. Acho que todos assim são muito. É porque o Primeiro Homem ele é mais real, não tem nada fantástico, ele é né? mais- Ele ele é mais- o efeito visual dele é pra parecer que tipo assim, tá quando- no espaço mesmo, né? Mas então eu não sei A realmente. academia tem preferência, assim, por esses efeitos visuais que não parecem ser efeitos visuais. Quanto mais próximo... Quanto mais te enganar, melhor. né? Exatamente. Daí, em uma ocasião ou outra, ele vai premiar efeitos visuais mais saltantes aos olhos, mas é mais o perfil da academia falar, tipo assim, olha, esse filme foi todo filmado em fundo verde e não dá pra ver, assim, tipo... O Gravidade, a galera tava achando que como é que você Como é filmou que no o Cuarón espaço? filmou no espaço, rolou esse comentário mesmo. Próximo aí. Melhor curta-metragem, não vi nenhum, Puts, gente. Eu também não vi. Não sei, eu sei que esse skin aí eu ouvi dizer que ele tem uma blackface, eu não sei o que tá acontecendo Porra. também, galera. Esse Modern eu tava achando que Que eu achei que era o Modern também, eu falei assim, o Modern foi indicado. Voltou, fizeram a outro versão resumida dele, outro explicando tudo, tintim por tintim. O Modern que tem um podcast maravilhoso, meu do Danilo aí, na sobre internet, né? Não sei se vocês Vai estar tudo linkado aí no... Não, ótimo. Sabe o que eu acho muito paia? Que no Spotify não linka as coisas. Sério, não tem? Não, tipo assim, aparece... Gente, 2019 hiperlink, até o Gmail tem. Pois é. Tá foda. Mas aí em qualquer outro aplicativo de podcast você consegue clicar. Inclusive eu recomendo o Castbox. Melhor documentário em curta-metragem. Cara, eu não vi nenhum Não também. vi nenhum também, gente. Desculpa. Peraí, Black Sheep, não. É melhor que os trem faz de ver, né? Tudo curta, mas uma a gente noite, corre pra ver as categorias de filme, mas não dá tempo. Eu achei muito bom que, tipo assim, o nome do vencedor no original é tipo Period, End of the Sentence, alguma coisa assim. Tipo assim, porque Period ou é o ponto final, né, o fim da sentença, ou é menstruação. Eu boto fé. E aí, como que eles iam adaptar esse trocadilho pro português? Eles pegaram um pouco do Quebrando o Tabu, né, que é aquela página, né, eu acho que eles têm um canal também, e botou Absorvendo o Tabu. Faz sentido, Porque, porra, sensacional. Pontos pra tradução brasileira. Difícil falar isso, né? Mas pontos pra tradução brasileira. É o tipo de trocadilho que merece ser valorizado. Porque não tinha reparado isso. é uma piada que, assim, bem traduzida, gente. Esse filme foi o filme... E eu não tô sendo irônico, eu gostei desse nome. Eu também. As vencedoras desse filme fizeram uma festa lá no palco, né? Ficaram um tempão falando, eu não acredito que um filme de menstruação ganhou o Oscar, assim.
Não sei se você viu, mas você eu vi alguém comentando isso depois. Ficaram saltitantes, assim. É um filme da plataforma da Netflix também, que foi feito com... Esse aí, a Netflix distribuiu, mas ele foi feito com financiamento coletivo. Então é muito massa que ele tenha levado, apesar de que eu não vi, assim. Melhor curta animado... O Bao eu vi, é bonitinho. Eu só vi porque eu fui ver os Incríveis 2 no cinema, né? Eu vi na internet, mas eu não vi os Incríveis 2, desculpa, Brasil. Eu sei que eu tô devendo, mas eu vou ver esse filme. Os outros eu achei tudo na internet fácil de ver, tipo assim, tinha até no YouTube, mas assim, eu falei assim, depois eu vejo. E aí depois nunca chegou. Agora, melhor animação. Com certeza, o obviamente. Homem-Aranha no Aranhaverso veio pra desbancar a hegemonia Disney Pixar, que já tava aí por muito tempo. A Disney tentou com seu representante Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, que não é tão bom quanto o primeiro. Não é tão bom quanto o primeiro, mas eles têm cenas muito legais. Tipo assim, rola um como é que é? Princesas Disney... tem bons momentos. Como é que chama? Um Princesas Disney Guerra Infinita. Boto fé. É legal, é divertido assim, mas tipo assim, eu achei... Eu vi um comentário sobre esse filme que esse filme não devia chamar Wi-Fi Ralph, devia chamar Villeneuve, Wi-Fi Villeneuve, que é a menina, né? O filme é mais sobre ela do que sobre o próprio Ralph. Wi-Fi Vanellope, sei lá o que. Exatamente, porque faz muito mais sentido, assim, que o filme é sobre o crescimento dela. Quase não tem e esse filme, o Ralph, ele tá um pé no saco, né? Na realidade Nossa. Assim, ele tá... O filme é sobre isso, assim, sobre um relacionamento tóxico que impede o amigo, a amiga de crescer, assim. Mas enfim. E se eu não me engano, a outra personagem feminina bem marcante do filme é a Gal Gadot. Que é a Mulher Maravilha. Que é a Mulher Maravilha, faz todo sentido, assim. Muito maravilhosa. E esse filme faz coisas incríveis, como, sei lá, personificar o spam. Umas coisas bem muito massas, foda, assim. Pra o universo de internet é bem legal. Mas em termos técnicos de cinema, não é grandes coisas, não. Cara, eu antes de ver o Homem-Aranha, eu tava assim, ou ele vai ganhar, ou vai ser os Incríveis 2. Como eu tinha gostado muito dos Incríveis 2, eu ia falar assim, nossa, vai ganhar disparado. Mas depois que eu vi o Homem-Aranha... Você falou, não tem jeito. Caralho, velho, não tem jeito O que mesmo. o Homem-Aranha no Aranhaverso fez foi inovar de forma inacreditável, assim, no gênero de animação, de tal nível que a Sony Pictures, Sony Animation... ela teve que patentear algumas coisas que ela inventou com esse filme. Tem um efeito visual muito pulante, assim, porque faz muita referência a quadrinho, assim, então ela criou muita coisa nova, visualmente falando. Porque é uma animação que... Tipo assim, ela tenta emular algumas coisas que são de quadrinhos. Em vez de o fundo ser desfocado, por exemplo, para mostrar aquela profundidade de campo, na verdade ele tem uma falha, como se fosse uma falha de impressão. Exatamente. Porque os quadrinhos, quando tem alguma falha no desenho, você vê que tipo assim, a tinta verde e a rosa, por exemplo, elas estão separadas uma da outra. Se elas estivessem juntinhas, você via a cor do personagem correta. Mas porque a impressão, elas são feitas em várias etapas, né? E aí você vê aquela coisa separada assim, e aí quando o objeto está focado, ele está junto. E além de outras coisas, tipo aquelas impressões que é um monte de pontinho assim, né, que vários pontinhos formam uma imagem, você vê isso em vários momentos. Exatamente. E isso faz parte até da meio que a linguagem visual. Ela é complementada pela história do filme, porque, por exemplo, o Miles, ele gosta de grafitar a cidade. Que é lindo isso, a cultura das ruas explícitas nesse filme, assim, é muito maravilhoso. Tipo assim, e quando ele grafita, os respingos de tinta parece que estão respingando na lente da câmera, sabe? Isso é muito massa. Só que não tem uma lente, porque é uma animação, sabe? Exatamente, tem outros momentos também, como... Quando ele tem os pensamentos são escritos na tela, mas não é escrito na tela chapada, não. É escrito na tela, na tela com profundidade. Então ele tá correndo na rua, aparece um escrito de algo que ele pensou, aquilo fica pra trás, assim, sim, conforme ele é muito legal. Tipo assim, ele pensou lá atrás, então o pensamento tá lá atrás, impresso, né? Exatamente. Tem toda uma linguagem maravilhosa, desenvolvida pela Sony Pictures, Sony Animation, que vai explorar isso muito pra frente, aí vocês não tenham dúvidas. Tem uma cena extra que eu achei incrível do final. Eu acho que eu saí antes do pós-crédito. Eu sabia que tinha... Os pós-créditos demoram 3 horas, né? Aliás, os créditos demoram 3 horas, então realmente é um exercício de paciência e, tipo assim, depois você pode ver na internet. Mas, assim, é muito legal, cara, porque, na verdade, são 2 cenas, né? Uma mostra o futuro... Né? O futuro não, tipo assim, como que vai se dar a continuação da história ali, né? Meio que chamando, tipo, pro próximo filme já. É o melhor filme do Homem-Aranha já feito, na minha opinião, inclusive. Eu também acredito que seja, cara. Engraçado esse filme ser feito pela Sony, porque... Enfim. Mas o Homem-Aranha Homecoming lá, ele é muito bom. Ele é bom também, mas não acho melhor que esse filme. A animação deu um pau nos outros, assim. E tem um negócio também, né? O Miles Morales, ele tá com tudo aí pra vir pra substituir o Peter Parker. Ele
ele também aparece no jogo da franquia do Homem-Aranha que saiu esse ano. Saiu um jogo do Homem-Aranha, assim, acho que é exclusivo de PlayStation. E dentro desse jogo, o jogo é sobre o Peter Parker, mas dentro do jogo ele encontra o personagem do Miles e ele tem uma importância fundamental. Então, tipo assim, tem momentos que você joga com o Miles Morales, assim. Então, a forma como esse personagem está sendo introduzido à cultura pop, eu acho muito importante em termos de representatividade, como hoje em dia, assim. E nos quadrinhos eu acho que é tão fácil, velho, fazer isso, porque, assim, tem várias encarnações de personagens, assim, sabe? Então, tipo assim, você pode fazer os dois personagens coexistirem, sabe? Exatamente. Você não precisa simplesmente parar uma tiragem de uma revista com o Peter Parker e falar assim, acabou, agora o personagem novo é esse, sabe? Você pode fazer os caras conviver, assim, por anos. A galera das HQ é a galera que mais rebuta as coisas no mundo, não tem problema nenhum, assim, a gente gosta, pode continuar rebutando. E, nossa, virou um filme maravilhoso, assim. É um filme lindo, assim, com a trilha sonora sensacional. Nossa, é boa pra caralho. Tá aí também. Muito boa a trilha, viu? O Marshall Ali tá nesse filme também. Ele é o tio? Ele faz a voz do tio, se eu não me engano. Falando em tio, tem um clichê de Homem-Aranha que eu acho que é impossível você pular fora, né? Mas... E esse filme faz esse trem inteligente, né? Faz pra caralho, velho. Tem um plot twistzinho ali que construiu melhor a figura do tio, que muitas vezes o tio é só aqueles primeiros 15 minutos do Homem-Aranha, tá lá, dá um conselho, morre e tchau, né? E aí vira aquela tormenta do Homem-Aranha. Oh, meu Deus! Não, e tem um negócio também, né? Tipo, esse filme não tá preocupado em te apresentar a Tia May. Ele já sabe que você já sabe há 1000 anos quem é a Tia May. Caralho, mas ela é tipo assim, eu vi num outro podcast que a Tia May é tipo o Alfred do Batman, né? Porque, porra, você botar uma Tia May consciente de algumas coisas ali que geralmente ela não sabe, né? Acho que ficou muito legal, velho. Sem falar dos personagens extras, né? Que tipo assim, os outros Homem-Aranha, o Homem-Aranha... Cheio de piadinha, né? O Homem-Aranha... Porco-Aranha foi fora de série. Cara, o Porco-Aranha, tipo assim, ele existe mesmo no universo do Homem-Aranha, né? Ele não é uma piada, sei lá, com aquele filme dos Simpsons, né? Tipo assim, é realmente, tipo assim, o nome dele em inglês é Spider-Ham, pra fazer um trocadilho com Spider-Man, e em vez de ser Peter Parker, é Peter Porker. Faz todo sentido. E ele já apareceu num desenho do Homem-Aranha. Cara, é muito louco. Genial, tem a menina lá, a japonesa, que eu não lembro o nome, mas ela, tipo assim, por ela ser japonesa, ela tem todos os traços de anime. Massa demais. A menina japonesa com um robô aranha muito foda. E tem o Homem-Aranha Noir, que é aquele visual mais dark, preto e branco, assim. Dublado pelo Nicolas Cage, que é muito bom. Que é genial também. E qual tem a mina, né, que é a Gwen Stacy. Tem a Gwen Stacy, que é muito Tem foda. outra sacada muito boa também, que aqui o Dr. Octavius do caralho. Talvez eu tenha que cortar isso, que é um spoiler muito grande. Enfim, é verdade. Mas enfim. Cara, não, sabe uma cena que eu gostei muito, assim? O Miles, ele tem que roubar um computador na empresa. Sim, eu tô ligado. Aí beleza, eles conseguem e tal, e tipo assim, é porque fica o Miles e o outro Homem-Aranha, né? Que inclusive no trailer ninguém sacou, porque eles fizeram realmente o trailer pra ninguém pegar o que acontece no início do filme, né? Com o Peter Parker. Porque acontece uma parada e você, tipo assim, quem você vê no trailer não é quem você vê no filme. Exatamente, você buga, assim, de... É tipo assim, caralho, como assim? Não, mentira. Na verdade aconteceu, eu fiquei de cara. Muito bom, velho, muito bom. Muito bom, realmente. E aí tem essa cena que eles roubam um computador, que tipo assim, eles precisam pegar uns dados, eu não lembro que porra que era. E aí, o que ele faz? Ele cata, tipo assim, a CPU, o monitor, o mouse, e aí eles estão correndo, assim. Aí chega o Homem-Aranha e vira pro Miles, que também é um Homem-Aranha, né? E ele fala assim, cara, você não precisa desse monitor, assim. Aí ele vai lá e joga fora. Você só precisa de CPU, né? Velho. E aí eles vão pulando entre as árvores, assim, com o CPU na mão. Mas são sacadas muito boas, assim, cara. É verdade. É um tipo de sacada que eu tava revendo uma cena de um filme do Superman, eu não lembro se é o primeiro, tipo assim, da década de 70, que tá rolando uma treta, assim, e o Superman, o Clark Kent tem que se transformar. E aí ele vai entrar numa cabine telefônica. Só que em vez de ser aquelas cabines fechadas, ele não vê, tipo assim, ele vê a cabine de longe, ele corre em direção a ela, só que aquelas cabines que é só a parte coberta de vidro, assim, sabe? Aí ele dá uma olhadinha assim e ele sai fora. E é um trem tão rápido de roteiro, sabe? É um negócio assim... Genial. Que é muito bom, cara. Assim, isso é sutileza. Sutileza. Viu? Green Book. Mas é muito bom. Mas falando em melhores animações, Ilha dos Cachorros também muito legal. Wes Stop motion muito foda. Do caralho. Menos Os Incríveis 2, que todo mundo falou muito bem, assim, que é uma boa continuação. Vou ser polêmico aqui. Pra mim, o melhor filme de herói é Os Incríveis 1. Melhor
é o meu filme de herói favorito. Eu gosto muito da sacada deles de fazer uma coisa temporal nos Incríveis. Exatamente. Que eles têm um visual totalmente pro anos 40, tem algumas tecnologias atuais, só que pra não datar e botar uma tecnologia real, tipo assim, eles em vez de colocar, sei lá, um iPad ou um celular, eles colocam algum aparelho com um design antigo, mas que é uma tela com uma funcionalidade nova. É muito bom, velho, é muito bom. E tem um negócio dos Incríveis, é porque geralmente, eu não sou muito fã de filme de herói, mas geralmente, com exceção desse Homem-Aranha, que é lindo e maravilhoso, meus dois filmes, Os Incríveis, pra mim, é o meu filme favorito, porque pra mim os melhores filmes de heróis são aqueles filmes que podiam funcionar muito bem se não tivessem heróis. Assim. Se você tira a carga de herói e, sei lá, transforma a família Pera numa família normal... Funciona da mesma forma. O Batman Cavaleiro das Trevas é um filme de detetive, praticamente. De live action, pra mim, é o melhor de todos, assim. Tipo, não precisa também... O Coringa pode simplesmente ser um psicopata, então, tipo... E de fato, tipo assim, ninguém tem superpoder lá, né? Exatamente. Mas, tipo assim, tem um maluco vestido de... É mais fácil você ter um cara vestido de morcego metendo louco do que um cara investigando vestido de morcego, né? Exatamente. Aí eu falei um cara de palhaço. E o Christian Bale otário esse filme. Eu acho que eu falei errado. Eu falei, é mais fácil um maluco vestido de palhaço, né? É verdade. Você falou isso. É mais fácil um maluco vestido de palhaço do que um cara vestido de morcego investigando. Então, tipo assim, você tira o Batman do filme do Batman Cavaleiro das Trevas, velho, é um filme de detetive perfeito. Detetive noir. Tem o Mirai, que é um filme... Esse eu não faço ideia. Esse é um filme japonês. Eu sei sim, que o pôster é tipo um menino voando assim no céu azul. A sinopse basicamente é um menino... acho que muito novo, que tem uma irmãzinha nova pra chegar. Ele começa a sentir ciúmes dessa irmãzinha nova dele que chegou com a relação dela com os pais dele assim. E aí ele vai pro quintal e ele entra numa viagem no tempo onde ele encontra entes queridos do passado e do presente. Tipo, ele vai encontrar a irmã dele mais velha, ele vai encontrar o avô dele novo. Caramba. Então, tipo assim, meio com a viagem. É uma viagem bem oriental, assim, em termos de animação. Eles fazem isso muito bem, assim, umas sutilezas psicológicas, assim. A animação de lá é de outra primeireza, assim, eles estão buscando outra coisa. É do estúdio Ghibli? Não é do Ghibli, esse é do estúdio Chiazo, eu acho, Chiazo, se eu não me engano. Todo mundo acha que é do Ghibli também, porque parece, mas não é. Mas é, obviamente, um legado do estúdio Ghibli que abriu as portas aí quando ganhou em 2001 por A Viagem de Chihiro, que ainda é o único filme, a única animação oriental a ganhar Oscar, apesar de todo ano o Oscar colocar uma animação oriental nessa categoria. O único filme a realizar o feito de levar de fato foi A Viagem de Chihiro. E você falou o negócio da criança chegar, não sei o que, eu fiquei lembrando assim, cara, será que esse é tipo o Poderoso Chefinho que deu certo? Tipo isso mesmo. Nossa, o Poderoso Chefinho é horrível. É uma bosta. Vamos lá, melhor ator coadjuvante. Tá aqui uma Mahershala Ali. Eu falo Mahershala Ali. Mahershala tá errado, é Mahershala Ali. Pro Green Book, merecido, gente. Eu acho que é a melhor atuação coadjuvante, sim. É isso. Tem outros nomes aqui, o Adam Driver tá bem, mas não tá melhor que ele. Poderia me perdoar, não vi. O Sam Elliott e o Sam Rockwell em Vice tá ok, mas não... mas ele aparece tão pouco que... Nem compensa. Tinha que ganhar mesmo, é a única coisa que Green Book produziu de bom nesse mundo. Agora, a melhor mixagem de som. Aí começa a entrar aquela dúvida, né? A diferença entre mixagem de som e edição de som. Quer que explica pra galera, Daniel? Explica. Eu tive que ler na internet hoje o que era, mas eu já esqueci já, porque são conceitos muito parecidos. Eu sei que, tipo assim, como os sons são captados e o outro tipo assim, como que você vai fazer eles serem ouvidos, né? Exatamente. Tipo assim. Na edição de som, você vai julgar o trabalho da equipe técnica, que foi lá pro campo com boom, lapela, para captar os sons durante as filmagens. Então, durante as filmagens, o que eles fizeram para captar aquele som bem, né? E aí, na edição de som, não entra trilha sonora. Isso não é levado em conta a trilha sonora, é levado em conta os sons captados no momento. Como eu posso explicar isso para vocês? Se vocês procurarem o making-off sonoro do Godzilla, o Godzilla, além de captar lá na hora os sons que o ambiente tem, mais os sons das pessoas, dos diálogos, né? Você tem que captar todos esses sons, tem que equilibrar esses sons que aí entra mais na mixagem. Às vezes você tem que produzir alguns sons, então todos os sons que são produzidos exclusivamente para aquele filme entram na edição. Por exemplo, o som do grito do Godzilla é a junção de som de baleia jubarte com o som de um
tanque de guerra amassando metal. Caralho. É uma loucura, assim, é um monte Meu de Deus. função. É sério, você pode pegar, tem esse vídeo na internet, ele é maravilhoso. Os meninos exibiram lá na sala um dia. É um monte de sons que de outras coisas não existe o som do Godzilla, então você tem que criar esse som. E eles captam esse som, eles fazem as coisas e captam esse som. E depois, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem no vídeo, dá pra ver, eles produziram o som do Godzilla, né? Uhum. Aí eles vão gravar a cena num quarteirão onde o Godzilla vai chegar por efeitos especiais, o Godzilla não tá ali. Aí eles têm que ir lá, posicionar os microfones onde a câmera estava posicionada nos takes. Aí eles colocam umas caixas de som bem altas onde o Godzilla deveria estar e coloca a caixa de som para sair o rugido do Godzilla. Por quê? Real. Porque dessa forma eles vão ter a captação sobre o local de onde o som partiu para onde o som vai verdadeiramente, para na hora que ele casar isso com a imagem dar certo. E quando você vê no cinema também, como as caixas são posicionadas, né? Exatamente. Você sabe, você sente de onde que o grito tá, o rugido tá vindo. Dá super certo. Ou seja, essa captação desse som, pegar lá o som do tanque, o som tem imagem no vídeo deles lá num barquinho pegando som de baleia de barco e tal. Esses sons são obra e conteúdo da edição de som. Agora, o cara que vai fazer... Rapidão, eu li que 98% dos sons de Apocalipse Now foram criados depois. Eu tô lendo um livro sobre esse cara, chama Walter Murch. Exatamente. Ele é sensacional, foi o Wesley que me emprestou Qual livro que é? Num piscar de olhos. Caralho, eu tenho o xerox dele aqui, tem tipo anos pra eu ler essa porra, velho. Até hoje eu não consegui passar da página 20. Esse cara é fantástico, o livro é mais sobre montagem do que sobre som, muito na bom, realidade, mas ele é muito genial. Assim, esse cara é parceiro eterno do Francis Ford Coppola, fez a conversação. Tô lendo um capítulo, eu tô lendo esse livro agora. Bom, velho. É muito bom. Eu tava lendo um capítulo que ele tava falando de O Poderoso Chefão como se fosse, sei lá, o filme da esquina. Assim, não, porque quando eu, Jorge Lucas e o Francis Ford Coppola fomos procurar uma tecnologia para filmar, para editar O Poderoso Chefão, tipo... Como se fosse eu falando. Tipo assim, eu e meus brothers fomos ali pegar uma lata de refrigerante na esquina e amassar ela pra fazer um efeito sonoro. É ele que produz os sons do Apocalipse Now, que é um filme, pra mim, Apocalipse Now é o melhor filme de guerra já feito em todos os tempos, meu filme de guerra favorito. O Walter Murch conhece demais, mas é isso é edição de som. A mixagem de som é você pegar todos esses sons que foram captados e mixar realmente, assim. E aqui vai entrar trilha sonora, vai entrar diálogo, vai entrar, tipo... a nivelação de uma coisa com a outra. Assim. É tipo assim, você parar de ouvir a música pra ouvir alguém falando. Exatamente, é o fade que fica embaixo lá, você tá ouvindo uma coisa, você não tá ouvindo outra. É tipo assim, o diálogo de uma parte do filme grita, da outra parte é muito baixo. Então, tipo assim, é realmente a mixagem de todos esses sons que a edição de som fez, assim, mais o acréscimo de efeitos sonoros de pós. Às vezes você vê um filme, uma bomba estourando no filme, o som daquela bomba, a bomba aparece visualmente, mas o som daquela bomba não é bom pra usar em set. Então o cara da mixagem vai ter que pegar uma bomba de arquivo de áudio, ou seja, uma outra coisa que não foi... Tudo que é exclusivamente fabricado para o filme é edição, mas o que é banco de dados de som é mixagem de som. Então a edição é os caras que vão pra rua e a mixagem é o cara que fica no PC. Fica no PC, basicamente é isso. São pessoas diferentes, quem ganha o prêmio não é o mesmo cara, porque são coisas diferentes assim. E aqui em mixagem de som, quem levou foi o Bohemian Rhapsody, que também levou a edição de som. Você acha que mereceu? É um pouco, sempre um pouco difícil falar, né? Todo mundo tava falando que o Primeiro Homem ia levar mais a parada da mixagem de som por causa do barulho que a nave faz, né? Tipo, o caos criado, assim. Bohemian Rhapsody levou, eu acho que é um cargo técnico, eu imagino que seja difícil você sincronizar palmas de uma plateia que está assistindo um show, mas o trabalho de captação de voz, porque o cara tem que cantar de verdade, mas tem que ser o Queen cantando e não pode parecer que é fake. Então, tipo assim, eu acho até que justo. E tem que enfiar um galo na cena pra fazer o Galileu. Exatamente. Que é muito bom, é a melhor cena do filme. Caralho, eu ri demais disso, porque foi tipo assim, foi só uma piada, sabe? Uma piada muito solta. Tipo assim, é o lance da sutileza, velho. Tipo assim, você acha que a galera vai prestar atenção, tipo assim, beleza, tá um galo, beleza, agora é um cara cantando. Não, mas... Quando a cena do episódio vai sendo montada, vai mostrando trechos da música, né, sendo produzido ali. E o próximo trecho era a parte que o cara grita Galileu com a voz super estridente. Só que, tipo assim, parece um galo cantando. E como eles estão gravando isso na fazenda, porque eles estavam querendo
gravar isolado de tudo pra não ter distração, corta a cena do dia, é uma tomada externa da fazenda, aí tem um close num galo, na hora que o galo vai cantar, corta pro cara gritando lá, Galileu! É muito bom, velho, é muito Isso bom. chama-se montagem de associação, gente. Você aprende em edição e montagem. O famoso match cut. Match cut ou film editing. Mas faz sentido eles terem levado esse prêmio aqui, não vou discordar. Cara, Roma, eu fiquei pensando assim, caralho, velho, que som aqui de Roma? Será o quê? Não sei. É porque tem, por exemplo, Roma é feito num contexto histórico do México, que vivia quase que uma guerra civil, assim. O filme retrata quando a Yalitza Aparicio lá vai ganhar o bebê, tá tendo uma treta na rua, não sei se vocês conhecem. Vocês têm que pensar algumas coisas também que a gente deixa passar batida. Às vezes, por exemplo, imagina coreografar todos aqueles figurantes lá fora, aquela zona, e você tem que ouvir o som daquela maluquice, não pode parecer um som zoado, então você tem que produzir aquele som. E aquela treta que tá acontecendo, ela aconteceu de fato, tudo em Roma tem um contexto histórico sobre onde foi feito, até aquele cara lá que faz a meditação lá daquele momento, aquele cara existiu mesmo, foi um guru de uma galera. E essa treta que é mostrada é uma história de guerra civil onde o governo do México matou mais de 100 estudantes em manifestação, e é aquela manifestação que está representada lá. Então, tipo assim, esses sons, por exemplo, tem uma parte que pega fogo, e você precisa do som do fogo, o som de água, é porque um bom trabalho de som, de mixagem sonora, às vezes ele vai ser muito evidente, às vezes ele é tão sutil que você não percebe. É aquele lance de tipo assim, quanto mais bem feito, menos você percebe. Eu acho que é o caso de Roma aqui. Edição de som, a única diferença que tinha de mixagem para edição é que em mixagem tava Nasce uma Estrela, geralmente são sempre os mesmos filmes que concorrem nas duas categorias. Em mixagem tava Nasce uma Estrela, e em edição de som tava Um Lugar Silencioso, que a galera apostou que levaria, porque trabalha o silêncio e tal. Enfim, seria justo se levasse, mas não achei injusto que eu tava esperando esse filme ser tão melhor. Um Lugar Silencioso também, a galera pôs hype demais. Nossa, eu fui demais. É bom, é legal, o Casinhos que tá lá tá bem, mas é isso, também não é o melhor filme. Nossa. Gente, pelo amor de Deus. Não, essa foi a única indicação de Lugar Silencioso. É um filme legal, é um filme legal pra caramba e tal, mas eu acho que ele nem funciona como filme de terror, sabe? Não, ele é outra coisa, né? Eu acho que um bom primeiro filme, assim, pro diretor, ponto. É o primeiro? É o primeiro filme, porque ele é ator, né? É o primeiro filme que ele é ator e dirige. Quer dizer, eu posso estar enganado, eu acho que é. Tenho quase certeza. 80% de certeza. Doideira. E o Língua Estrangeira? Melhor filme em língua estrangeira, Roma. Que é lindo demais, você tá... Não vi, nunca deixe de lembrar a Alemanha, nem Assunto de Família do Japão, nem o Cafarnaum, porque esses filmes são muito difíceis de assistir. Esse Assunto de Família eu queria ver. Apesar de que eu fiquei meio assim, mas... Esses filmes estão todos no Belas Artes, o problema é que os horários são péssimos, tipo 1h da tarde, eu estudo, eu não tenho como fazer isso. A gente tem que bater o ponto. O Roma, pra mim, que é o melhor filme do ano, ele conta a história dessa empregada doméstica numa casa de família, ele flerta muito... Não é propositalmente, acho que o Cuarón nem viu o filme, mas ele flerta muito com Que Horas Ela Volta. É quase que uma história muito similar, assim. Mas que é muito melhor Que Horas Ela Volta. Obviamente, né? E ele tem uns flertes com alguns cineastas antigos, como o Frederico Fellini, assim, tipo... tem a parada do sonho, tem... É uma memória do... o Cuarón descreve esse filme como... uma manta de retalho das memórias dele, né? Que ele foi costurando, assim. E é muito engraçado você parar pra fazer o exercício, que ele vai contar a história dele, mas ele não conta sobre o seu ponto de vista. Ele conta sobre o ponto de vista da Cleo, que é a empregada que trabalhou na casa da família dele. E ele faz um posicionamento crítico quanto a isso. Ele não é condescendente. O Cuarón, ele diz que ele é uma daquelas crianças, que a figura dele seria uma daquelas crianças. Muito provavelmente a galera especula que seja a criança sonhadora, né? Que tem os devaneios. E ele faz alguns retratos fortes, como por exemplo, a figura então que seria a mãe dele, entre aspas, não é uma figura dócil. Tem aquela coisa, elas são amigas, etc e tal, é estranho muito Que Horas Ela Volta. São amigas, mas não são da família. Assim. É quando a esposa se separa do marido e ela fala com a Cleo, por que você não limpou a bosta do cachorro, assim? Na realidade, ela tá culpando a Cleo por um problema que não é delas, da Cleo, assim, que tem que cuidar de uma porrada de criança. Quando o filho da Cleo vai nascer também, que a mãe dessa personagem
da patroa, ela vai acompanhar a Cleo e ela chega no serviço de atendimento do hospital, aí começa a perguntar informações da Cleo. Nome, Ela não sabe sabe o nome? nada. Ela não sabe, não sei. Quantos anos? Não sei. Tipo sanguíneo? Não sei. Quantos meses ela tá? Não sei. Não sabe de nada, assim. Por quê? Porque não são da família. O que a Cleo É tipo, faz... foda-se, ela não é ninguém pra mim, sabe? Exatamente. Então o Cuarón ressalta isso sempre, sem contar nas pequenas sutilezas, assim, por exemplo. Logo no início ele quer mostrar que aquela família é uma família um pouco... que passa por um processo meio de desajustado, assim. Aí ele vem com um carro muito grande, pô, uma garagem muito pequena, então você fica naquela agonia vendo aquele carro batendo dos dois lados, assim. Em determinado momento, quando as coisas se ajeitarem, eles vão trocar de carro, e o carro vai ser menor e ele vai caber perfeitamente na garagem, Botafé. E tem pequenas sutilezas, assim, isso é muito sutil, a presença constante de aviões, que o Cuarón define como momentos de transição, que por pior que seja as coisas que os personagens ali estão vivendo, não são coisas eternas, são coisas efêmeras, vão passar. É isso que ele descreve como um avião, assim. Mas, tipo assim, ele usou isso a partir de um, tipo assim, de um... Não imprevisto, mas a partir de algo que ele não teria como controlar, então ele aproveitou e usou, porque de fato estavam passando aviões naquele... ele morava, mas isso é uma curiosidade, aquela casa é uma casa muito parecida com a casa onde ele cresceu, que era uma casa que ficava próxima ao aeroporto, então isso tudo foi pensado também, né? E o filme chama Roma porque é o nome do bairro, todo mundo pergunta isso. É verdade, é o nome do bairro onde ele mora. Morava, né? E é no México, o bairro na cidade é do no México. Eu falo, tem um momento que ela vai ao cinema, na tela de cinema tá passando 2 astronautas flutuando, assim, que nada mais é do que uma referência ao Gravidade, do próprio Cuarón, assim. Então é um filme é um filme muito pessoal do Cuarón. Ele falou que quando ele escreveu o roteiro, ele nem mostrou o roteiro pro Guilherme Del Toro, que é um super amigo dele, pro Iñárritu, porque ele não queria ser influenciado, ele queria filmar do jeito que tava, assim. E foi o que ele fez, pra mim é o melhor filme. Assistiu Guerra Fria da Polônia, é um filmão também, conta a história de um casal durante a Guerra Fria e a fuga constante que eles fazem de um país em conflito interno e um do outro também. É um filme muito bonito também, filmado em preto e branco. Foi um forte concorrente na categoria de melhor fotografia que no final das contas Roma levou, mas se ele ganhasse não seria injusto. Tem quadros maravilhosos filmados com tetos muito altos, personagens enquadrados abaixo dos terços, muito bem filmado. Tem uma coisa que eu não sou muito fã, que é tipo, o filme salta muito de ano em ano, assim, essa história, mas não é feito de uma forma mal feita, não. É muito bem feito, muito sutil. Filmão, assistam Cold War ou Guerra Fria. Muito bom, muito bom. Melhor fotografia, Roma, então. Isso, eu acho que só tem uma coisa pra comentar aqui, não tem muito o que dizer, a gente meio que já disse, não sei que o Danilo quer acrescentar alguma coisa. O Cuarón que fez a fotografia do Roma levou melhor fotografia. E a curiosidade é que ele fez a fotografia desse porque o fotógrafo dele, que faz todos os filmes com ele, estava ocupado, não podia fazer esse filme. Aí mas eu mesmo que vou fazer. Então eu faço, aí ele ganhou o Oscar. Mas aí, por exemplo, na fotografia entra o lance da câmera, da panorâmica, que está sempre presente no filme. Bota fé. Bom, então, vou explicar para vocês aqui uma coisa básica de cinema. Quando você vai conversar as decisões tomadas no filme, a gente chama de tripé cinematográfico. Fazem parte desse tripé direção de arte e direção de fotografia. Esses são os 3 pilares para você tomar algumas decisões. Por exemplo, o Danilo é diretor de arte. Ele quer filmar o filme dele com o filme do diretor lá, eles conversaram, o filme é, sei lá, sobre flamingos. Aí o Danilo, diretor de arte, fala assim, vou colocar figurino rosa em todo mundo. Aí o diretor de fotografia fala assim, vou fazer uma fotografia escura. Aí na hora que junta os 3 para filmar, ninguém tá vendo o rosa flamingo do Danilo porque o diretor de fotografia fez uma fotografia escura. Então esses 3 pontos tem que estar sempre em conversa, assim. Não adianta o Danilo escolher uma cor para o figurino se a luz que o diretor de fotografia usar não for regulada para a cor que ele quer encontrar, assim. Porque quando você rebate luz em cor, vira outra cor. A cor rebate no cenário, enfim, é uma desgraça. Mas são esses 3 pilares. Aqui, decisões de enquadramento são tomadas pelo diretor, que constrói, junto ao diretor de fotografia, o storyboard. O que você vai ter no storyboard? Movimento de câmera. Isso é uma decisão do próprio diretor e do diretor de fotografia. O diretor de fotografia ele vai cuidar de quê, necessariamente? Muito de iluminação. Iluminação é o trabalho principal. Isso aí não é o diretor que vai fazer, ele pode dar dicas assim, sobre o que ele quer. Eu quero uma iluminação mais escura, mas quem define como vai ser executado isso é o diretor de fotografia.
E é o diretor de fotografia que é responsável por executar os quadros que o diretor quer também. Aqui nesse caso, como o Cuarón era o próprio diretor de fotografia, era ele sentado lá na câmera, ele movendo mesmo. Mas geralmente o diretor fica numa cadeirinha sentado com a televisãozinha assim, um monitorzinho, onde ele tem acesso à imagem da câmera que o diretor de fotografia está mexendo. E ele fala, eu quero esse quadro mais para a esquerda, esse quadro mais para a direita. Então é um trabalho meio que em dupla, mas o diretor de fotografia geralmente vai dar dicas pro diretor também. Tipo, e se a gente fizesse esse quadro assim? E se a gente usasse até, por exemplo, o Cold War tem uma técnica que é filmar os preços muito teto acima da cabeça. Muito teto seria tipo assim, imagina a tela, geralmente é aquela regra dos terços, né? Que são 3 terços assim, 3 terços assim. Imagina que 2 desses 3 terços não tem nada e o personagem... É só o cenário, basicamente. É só o cenário e o personagem está enquadrado no terço de baixo. É como se ele estivesse afundando em uma areia movediça. Exatamente. E fica com o pescoço enterrado. O Cold War tem isso, assim. E quem que fez isso? Muito provavelmente pode ter sido uma ideia sugerida pelo diretor de fotografia. Mas quem executou, quem filmou, foi o diretor de fotografia. Entendi. Muito louco. Então era ele que merecia ganhar mesmo. Era ele que... aqui se o Cold War levasse seria justo. Mas eu acho que a melhor fotografia do ano era Roma, sim, que tem, igual o Danilo falou, tem várias pans momentâneas, assim, as pans, tem 2 filmes com pan aqui, A Favorita tem pan também, só que a pan da Favorita, tipo, você sabe quando você acelera o vídeo no YouTube no máximo? É isso, as pans são aceleradas e elas cortam de pan pra pan. Pra caralho, né, velho? Explicando pra vocês o que é pan. Pan nada mais é do que um movimento de... Sabe quando você vira sua cabeça de um lado ao outro, você faz um movimento perpendicular, assim, isso é pan. Caralho, movimento perpendicular. Enfim, é você olhar de um ponto ao outro sem ter um corte no meio, isso é uma pan, assim. A pan do... E o da Favorita, ele ainda é mais perceptível quando ele usa aquela câmera maldita, daquela olho de peixe. Ele usa o Yorgos lá. Mano do céu, que bosta. Eu tava muito aflito. Eu acho que ele queria falar assim, não, a gente precisa mostrar que o cenário tá muito foda, vamos catar uma GoPro. O Yorgos Lanthimos, que é o diretor desse filme, ele é muito crazy, assim, e isso faz parte da estética dele. Ele filma assim mesmo. E eu acho que é uma forma de dizer assim, eu vou filmar um filme de época, mas eu não vou filmar... O filme é meu e pau no seu cu. Eu não vou filmar um filme de época igual ele é filmado convencionalmente. Sim, ele faz uma coisa que é muito assim, pegar uma parada que é no século, sei lá, vou chutar aqui 16 e põe uma linguagem... Dá uma contemporaneizada, assim, até na própria narrativa você vê isso, assim, pelas temáticas que são levantadas. Mas ele tem isso, e no final ele trabalha com fusão, e a fotografia do A Favorita tem algumas coisas perceptíveis, por exemplo... De dia, a fotografia é mais azul, se você reparar, é tudo mais azul. De noite é tudo muito quente. Por quê? Porque a maioria das coisas acontecem de noite, mas por que também? Porque não tinha energia elétrica. Naquela época tudo era vela, e a luz de vela é fogo, e o fogo é quente. Então, toda vez que tiver de noite, você pode reparar que a fotografia vai estar mais quente. Quando tiver durante o dia, as coisas são mais mornas, vão estar mais azuis. Que é a paleta de cor do filme, que é decidida junto com o diretor de arte e o diretor de fotografia. Nossa senhora, caralho, hein? E João Paulo aqui nesse podcast, o cara tá dando uma aula, bicho. Ô, louco, meu. 6º período, tava na hora já. Vamos lá, melhor design de produção. Eu não faço ideia do que é design de produção. Design de produção é porque eles mudaram os nomes, fica difícil pra mim também. Eu não sei se design de produção é o novo direção de arte. Eu acho que é. É isso eu mesmo? Acho que Deixa eu caçar aqui se tem direção de arte. É isso mesmo, design de produção é direção de arte, gente. Direção de arte é a pessoa, o diretor de arte, o que ele vai fazer? Ele vai transportar a ideia da cabeça do diretor pra tela. Assim, direção de arte é um trabalho complicadíssimo, porque você tem que trabalhar desde o figurino que o personagem está usando, até o cenário onde esse personagem está habitando, assim, onde, quando, por quê, assim. Aqui, o que você tem que pensar? Que o grande vencedor foi Pantera Negra. Você tem que pensar o seguinte, qual foi o trabalho da diretora de arte desse filme? Ela teve que pegar uma tribo africana que foram colonizadas, imaginar como essa tribo seria se ela não tivesse sido colonizada, e como se ela fosse uma superpotência, como que as roupas, os trajes que essa tribo costumava usar evoluiriam se essa tribo fosse uma superpotência, e uma superpotência de tecnologia de ponta. Então, como que as roupas que essas pessoas usam são roupas que lembram a sua cultura, mas ao mesmo tempo são roupas hiper tecnológicas de um país repleto de adamante. Então é um trabalho... Adamante não, de vibrânio. Vibrânio, repleto de vibrânio. Eu confundi os metal da Marvel. Repleto de vibrânio. E aí ela tem que pensar como é que são os prédios nesse lugar. Como é que são tipo, tem, sei lá, tem fonte que sai água nesse lugar. Como é que é uma fonte de Wakanda? Como é que essas coisas se conversam?
esse é o trabalho do design de produção. Acho justíssimo. Nossa, mereceu pra caralho, então. Imagina Nossa. fazer isso, como foi difícil. Reza a lenda, eu ouvi assistindo o TNT lá, o Michel Arouca, lá do Série Maníacos, que tava fazendo comentário ao vivo na televisão, ele falou assim que a diretora de design de produção, eu não sei se eu tô confundindo essa com de figurino, enfim, porque tem outro prêmio, mas uma das duas tinha um arquivo que provavelmente elas compartilhavam, de mais de 500 páginas de referência para fazer a direção de design de produção do filme. E é muito interessante falar que é a primeira vez que uma mulher negra leva essa categoria. Então, esse filme está fazendo história aqui. É muito importante. A gente tinha outros nomes fortes. A Favorita tem um puta design de produção também. De reviver um filme de época. Tem aquelas tapeçarias exageradíssimas na parede. Bom. O Palácio, né? Mas não é melhor do que o trabalho. O trabalho de Pantera Negra é mais árduo, né? Tem um Primeiro Homem que faz aquela coisa de traje espacial, o negócio de espaço, é legal. Não é nada que a gente não tenha visto antes, né? Roma aqui não faz muito sentido. O design de produção de Roma aqui... Não faz muito sentido. O design de produção aqui se remete a retratar o filme daquela época, né? Naquele período, as roupas. Tem que construir uma rua lá, tem uma parte que tem Um traveling. É um traveling, tem um traveling na rua. Então todas as coisas que aparecem naquela rua tem que ser daquela época. Eles tiveram que achar uma casa parecida com a que o Cuarón queria. Ele queria uma casa, ele deu fotos e eles tiveram que procurar assim. Então tem um trabalho sim, mas não chega perto do trabalho executado para Pantera Negra se tornar viável, né? Porque você, tipo assim, você tem que criar um bagulho, né, velho? Você tem que fazer um puta exercício imaginativo. Claro que elas tinham como referência o que tinha na HQ, assim, mas o trabalho que elas tinham que fazer é muito mais alto que o trabalho que, sei lá, o Stan Lee teve que fazer, muito provavelmente, né? Porque você imagina como é que é visualmente, você faz, mas para mostrar o ator interagindo com a coisa tem que ter um sentido lógico, assim. E tem toda uma coisa, né? Quando eles entram em Wakanda, você tem uma nova tecnologia, então os personagens ganham armas novas, o Capitão América ganha um escudo novo. Como que isso se dá, assim? Como que isso é feito, né? Nossa, eu não quero nem falar. Melhor montagem, caralho. Gente, não faz sentido esse filme ter levado melhor montagem. A gente tinha que Vice, que tinha Vice merecia, muito mais, uma Vice é massa. Eu gostei pra caralho. Eu não gostei tanto da história do Vice, mas a montagem eu achei muito boa. Muito crazy, né? É a assinatura marcada do McKay, assim, ele faz isso muito bem. O Adam McKay, que é o diretor de voz. Green Book eu não vi tanta... Eu não sei nem o que tá fazendo aqui. A Favorita também faz um sentido, na realidade, por causa dessa coisa, dessa montagem é colar corte, né? Então, um filme cheio de pan... E cheio de intertítulo, tem um pouco de preguiça, e aqueles intertítulos... Não dá pra ler Quem nada, foi o filho da puta que fez a tipografia? É o Yorgos Lanthimos, é a Meu cara Deus dele, do céu, não dá pra ler merda nenhuma. Não é pra você ler mesmo, não, Danilo. É pra te irritar mesmo. Imagina você vai formatar, você vai justificar o texto no Word, só que, tipo assim, em vez de ser uma linha de texto, tem uma palavra de 3 letras. É isso, você vai ficar... Nossa, eu fui um arrombado, velho. Eu achei... Caralho, se eu tivesse nos créditos desse filme, eu ia ficar muito puto. Porque a galera já não lê. Você imagina um bagulho que não, realmente o cara... E é cheio de simetria, são vários quadrados. Bicho, velho. Eu achei bonito. É bonito como, tipo assim, se enxergar aquilo como um desenho de fato. Agora, tipo assim, você tentar achar uma informação ali, puta que pariu, velho. Não é difícil demais. Gente, Bohemian Rhapsody tem erro patético de continuidade, não sabe fazer raccord de olhar. Eu não sei nem Não sabe fazer o quê? Vou explicar pra vocês o que é raccord de olhar, assim. Tem uma regra básica no cinema que é como filmar diálogos. Por exemplo, se eu for filmar, vamos imaginar, você de casa imagina o seguinte, você vai imaginar 2 pessoas conversando. Aqui tem eu e o Danilo, a gente tá um de frente pro outro. Imagina 2 pessoas uma de frente pra outra. Escolhe de que lado, num diálogo, como é que é feito o diálogo, né? Um corte no rosto da pessoa que tá falando, um corte na pessoa que tá ouvindo, né? Plano e contraplano, que chama essa tomada, assim. Como é que eu vou explicar isso? Vocês não estão vendo, eu tô fazendo um gestual, mas vocês não estão vendo. Deixa eu tentar simplificar. Tipo assim, você vai botar a câmera de um lado, aí... Como um tá de frente pro outro, vai estar pegando o meu lado esquerdo e o lado direito do João Paulo. Exatamente. E não os 2 lados direitos ou os 2 lados esquerdos, porque vai parecer que um tá falando e o outro está dando as costas para essa pessoa que está falando. E tem outra coisa também, tipo, às vezes a forma correta é tipo assim, o Danilo ocupa o lado direito da tela, tipo, imagina o quadro. O Danilo tá vendo, vocês não estão vendo, desculpa, vocês não são privilegiados, assim, então eu bate uma foto depois. Imagina que tá do lado direito do quadro. Eu vou bater essa foto agora, inclusive. Ó, faz um vídeo que é melhor.
O raccord de olhar seria você traçar um eixo entre as duas pessoas que estão conversando pra parecer que tá uma olhando pra outra. Quando você vê um filme onde parece que as duas pessoas estão conversando, mas tá as duas olhando pro mesmo lugar, assim, tipo, pra lá, elas não estão se vendo e corta, e você... Mano, elas estão conversando com quem? É porque o raccord de olhar foi mal feito. Essa foi a explicação. Se o áudio ficou estranho é porque eu estava falando com o áudio da câmera do celular. Ótimo, então desculpa aí, gente. De qualquer forma, eu tô gravando com o celular esse podcast inteiro, então... O Danilo é old school demais, assim. Eu falei pra ele, Danilo, tira aquele mega hiper microfone ali de dentro da caixa. Ele, não, tá aqui. Eu paguei R$6.000 no meu microfone, eu não vou usar não, porque vai gastar demais. Enfim, toda essa pausa que a gente fez deve ter um vídeo aí em algum lugar me expondo aí nas interwebs. É só pra dizer que o Bohemian Rhapsody tem um monte de corte que não faz sentido e tem erro de continuidade. Por exemplo, às vezes o Danilo tá usando rosa salmosa e já tá usando azul escuro, mas faz parte. Eu tô usando rosa salmão, ele falou de Flamingos porque eu tô com essa camiseta. É verdade. Enfim, tá aí, melhor montagem pra mim poderia facilmente ser infiltrado na clã, porque eu já falei daquele momento mais à frente. Tem vários momentos de fusões de rostos ouvindo o palestrante. Tem a montagem paralela, que é tipo você contar duas histórias ao mesmo tempo, que é o discurso dentro do movimento negro com o discurso racista dentro da Ku Klux Klan acontecendo simultaneamente. Nossa, é muito bom essa parte, eu tinha esquecido dessa. Cara, é muito bom. Isso chama-se montagem alternada, você está contando dois momentos que se passam ao mesmo tempo, você vai e volta em um assim e você constrói uma narrativa com isso. É muito bom. E ser dois momentos tão assim, opostos, né? Fica muito mais legal. Torna-se um discurso assim, mas levou essa bosta aí, então é nossa. Agora, melhor figurino, eu acho que entra aqui um pouco no que eu falei sobre... Melhor roupa, né? Como os nossos amigos do Choque de Culture. Melhor roupa, entra aqui, Pantera Negra entra na mesma coisa do direção de arte. Figurino é uma categoria que direção de arte dá pitaco também, obviamente. E tem um lance, eu não lembro o que era, eu sei que tinha algum easter egg no negócio do tênis, do uniforme do Pantera Negra, sabe? Cheio das coisas, eu não faço a menor ideia. Eu também não lembro, né? Fica aqui, eu sou mestre em dar meias informações, então o resto vocês podem atrás aí na internet pra procurar. O Pantera Negra tá aí, venceu, a favorita podia ter levado também por causa das roupas da época, né? Aqueles vestidões. Eles são gigantescos, né? É sempre muito difícil fazer filme de época. Essa categoria geralmente é dominada por filmes de época, tá? Porque exigem muito frufru. Tem esse filme As Duas Rainhas, que eu não vi, mas também é um filme de época. Deve ser quase igual o favorito. Exatamente. E o Retorno de Mary Poppins, que é a mais mais estética, mais infantil e mais fantasioso. É mais colorida, assim, mas dá trabalho também. Esse parece legal, assim, tipo, o Mary Poppins antigo, eu nunca vi, mas eu já vi imagens, assim, né? Era um negócio que, tipo assim, se misturava com animação e tal, eu não sei como é que ficou isso esse ano, né? Minha irmã viu. E por ser o retorno, eu não sei se é continuação do antigo, eu acho que deve será ser uma continuação, assim, a personagem, né? Não sei se ela vai lidar com a mesma família que ela lida no outro, mas a personagem deve ser a mesma. Enfim. Porque não é um reboot, né? Porque chama o retorno. Exatamente. Melhor documentário, cara, esse eu fiquei triste porque eu vi um documentário só e não nenhum, foi gente, o que eu gostei. Desculpa. E não foi o que eu ganhei. Qual que você viu? Eu vi o Mind in the Gap. É bom, cara? Que é muito legal, é sobre adolescentes que, tipo assim, são amigos... É o dos skatistas? São amigos... Esse filme é conhecido como o Boyhood dos documentários, que ele levou 12 anos pra ser filmado. Não, na verdade, demorou você pensar, tipo assim, que o cara já tinha a intenção de fazer um documentário com isso, né? Mas eu tô falando do tempo que levou pra ser feito. É porque, assim, o diretor desse documentário é um dos personagens da história, né? Porque eram vários amigos que andavam de skate e eles tinham um ponto em comum que era todos saíam pra rua pra andar de skate. Todos gostavam do Charlie Brown. Todos saíam pra andar na rua de skate pra fugir dos problemas que eles tinham em casa. Então, assim, e é muito legal porque os amigos andando de skate, um deles lá gostava de sair filmando as coisas. E eu achei isso muito interessante, assim, porque igual tem uma cena lá que o cara fala assim, pô, por que todo lugar que você vai, você fica filmando as coisas? Eu me identifiquei um pouco com isso, talvez. E eu achei muito foda, sabe? Tipo assim, você vê que era se você pensar só na trajetória dele, do diretor, era tipo assim, era um moleque que ele tava filmando as coisas, tipo assim, só pra ter o registro, e eventualmente ele fala assim, não, vou fazer um documentário com isso, ele faz e concorre ao Oscar, sabe? É muito foda. Muito doido mesmo. A história eu achei muito, muito legal, assim, muito corajoso da parte dele tocar em assuntos com as várias pessoas que estão no ambiente dele, sabe? Não só amigos, mas a namorada de um dos amigos e a própria mãe, sabe? Eu achei que deu uma coragem extrema, assim, fazer o tipo de pergunta que ele fez, sabe? Difícil, Então, assim, não foi aquelas perguntas muito
covarde, sabe? Então... Ele não se acovardou, né? Ele deixou a obra falar mais alto. As perguntas são boas e como a história se conta só por meio das imagens, sabe? É muito legal. E é engraçado que a própria montagem... O filme ele vai se fazendo ali na hora, porque, igual, ele quer que um amigo dele, que muda de cidade, conte uma história. Aí ele fala assim, não, mas você quer que eu conte pra câmera ou você quer que eu finge que você não tá aqui, sabe? Assim, pô, não, fala aí. Do meu documentário. Lembrou um pouco do então é muito bom. Aí ele fala assim, não, pô, vai falando aí, sabe? É muito massa. E mostra como que esses adolescentes foram crescendo e pra que ponto que foi a vida de cada um, quais eram os sonhos deles, sabe? Porque todo mundo tinha um sonho. E mostra o cara... eu quero jogar uma coisa aqui. Tem um documentário que o Pablo Vilaça falou uma vez num vídeo chamado The Up 7. Eu tô fazendo aqui uma coisa de interesse próprio, assim. Mas esse documentário... Que o João Paulo tá lá nesse documentário não, dirigindo. Eu não tô nesse... Qual que me deram? The Up 7 é um documentário inglês que começou a ser filmado muitos anos atrás e a história dele basicamente é o seguinte. Eu tô falando com você que sabe falar inglês. É com você mesmo que eu tô falando. A história dele é o seguinte. Ele acompanha... chama The Up 7 porque ele acompanha meninos de 7 anos nascidos num número lá com 7 no final, eu acho, se eu não estiver enganado. Aí filma um ano da vida deles. Aí esse um ano é o The Up 7 1. O The Up 7 2 vai vir 7 anos depois. Caramba. E vai contar a história de 5 meninos, eu acho, ou 7 meninos. Se pá, é 7. Não são os mesmos. Não, são sempre os mesmos meninos. Aí tipo, eu escolho 7 crianças para acompanhar a vida delas durante um ano. Depois de 7 anos eu volto atrás dessas mesmas 7 crianças, saber como é que a vida delas estão. Então, essas crianças hoje, se eu não me engano, estão entre a faixa dos 40 e dos 50 anos. Então esse documentário conseguiu, acho que já são 4 The Up 7, e esse documentário conseguiu acompanhar a trajetória de vida deles e diz que, eu não vi, tá? Mas diz que esse documentário, ele meio que prova algumas coisas, como a vida de algumas pessoas estão determinadas pela classe social. Tem gente que era muito mais esforçada, mas que era pobre e foi condenada a viver uma vida pior. Tem gente que fazia muito pouco, mas era mais abastado, então se deu melhor na vida. Então eu tava doido pra ver esse documentário. Caralho. Eu baixei ele, mas não existe legenda. Então eu tô falando com você que sabe legendar. Fazendo um chamado aqui a todos os legendadores. Todos os legendadores. Por que eu dei essa volta toda? Me lembrou aí o Mind Gap por causa dessa parada de acompanhar um grupo, assim, durante muito tempo, assim, né? Nossa, mas isso aí é até o Boyhood mesmo, né? Tipo assim, esses dois parecem... Eu não gosto do Boyhood, mas... Eu também não. A ideia é boa, mas a execução ficou meio paia. Eu falo, tipo assim, mas você levou 12 anos fazer esse filme. Não sei se foi 12, foi tipo isso. E eu gosto também de uma parte que ele entrevista o dono de uma loja de skate, sabe? Porque o cara é meio que um psicólogo, assim, do pessoal, sabe? Da vizinhança, assim. Porque os moleques, tipo assim, vai lá pra desabafar, sabe? Às vezes não vão comprar nada. Mas ele chega e fala assim, porque lá em casa tá assim, tá acontecendo isso, não sei aonde. Então, assim, é muito legal como é o papel do adulto presente, assim, pra ele, sabe? É muito louco, assim. É bem interessante. Massa. Esse Free Solo eu não vi, gente. Quem eu vi comentando, eu vi. Ganhou, né? Quem eu vi falando sobre esse filme falou que o filme era chato. Eu só sei da premissa que é o primeiro cara a escalar uma montanha lá sem equipamento nenhum e é ele ensinando um outro cara a escalar essa montanha. Como falou o pessoal do Choque de Cultura de novo, tem que dar prêmio, tem que parabenizar não o cara que sobe a montanha, mas o cara que tá filmando. Porque ele sobe e filma ao mesmo tempo. O cara tá subindo com a câmera, o outro tá sabendo sem nada. Isso aí sou eu assistindo o Bear Grylls, a prova de tudo. Ninguém vê a equipe. Ninguém tá se fudendo mais com os caras. Mas enfim. Por que melhor maquiagem só tem 3 indicados? Esse ano foi engraçado mesmo. Só foram 3 indicados e eu não vi nenhum dos outros 2, só vi Vice. Mas faz todo sentido o Vice ter levado, justamente pelo que a gente falou aqui mais cedo. Tirando a maquiagem do Epic Rap Battles. Não, mas faz sentido por essa reconstrução, assim, tipo, de figuras públicas que existiram nos Estados Unidos e como que eles deixaram os atores semelhantes, assim. O George Bush, ele tá muito igual, realmente. E essa categoria aqui era a categoria fichinha pra todo mundo. Todo mundo já sabia que ela ia levar no bolão, assim. E falta agora a melhor atriz coadjuvante. Mas a gente falou de ator coadjuvante? Ator coadjuvante, sim, Mahershala Ali. Mas por que a atriz tá lá em cima, tá lá embaixo no caso? Não sei, os caras esse blog é muito louco aqui. Eu não vou nem falar qual blog de cima que é. Tem um pouco a ver com comida. A ver com ovos aqui. Então tá, melhor atriz coadjuvante, a última categoria. A última pra gente finalizar aqui, galera. Pra gente finalizar, deixar o João Paulo embora, eu tomar um banho, comer um biscoito. um caminho de 2 horas, mas tá tudo certo.
Quem levou foi a Regina King. Se a Rua Bailey falasse, eu não vi o filme, Eu não então vi não o filme, posso dizer sobre a atuação acredito dela. aí no potencial. Aqui a galera tava postando a atuação da Rachel Weisz. Rachel Weisz. Vai saber. Já a favorita, ela era a grande favorita. Ai, ficou um bug aqui. Inclusive, a favorita era um filme que, tipo, é o filme que teve mais indicações e o que ganhou só um, E né? que ganhou só um. Aparentemente não era tão favorito assim. Badum. Não, mas sério, eu falei assim, caralho. Não, porque na minha cabeça. Não, todo mundo esperava que ele fosse levar mais coisas. Não porque, só- nossa senhora, tipo assim, como que um São filme 10 indicado... indicações e levou uma. É, E você vê, Bohemian Rhapsody tem 4. pois é. Green Book tem 3. O Bohemian Rhapsody foi o que ganhou mais, né? Ganhou mais. Pois é. Green Book tem 3 e Roma tem 3 também. Alguns, tem mais um que tem 3. Emma Stone e Amy Adams. Emma Stone e Amy Adams. A as Amy duas- Adams eu acho, é outra eu que acho as nunca duas ganha. incrivelmente fodas. A Emma Stone foi quem eu votei, eu acho ela do caralho, assim, mas ela já tinha ganhado recentemente por La La Land, então ela esperava que ela não ia ganhar, e ela também não é a melhor interpretação, não. Não, Tava ela entre a não ganhou Rachel- La La Land, não. Ah, ganhou sim, tá ganhou. certo. Foi o La La Land que não ganhou por causa do... O Carlos tá aí trocando os É, envelopes aí. A gente tem esse podcast, inclusive, depois dessa treta, se você quiser ouvir, chega lá. Eu tô querendo soltar o episódio piloto com Ah, a gente comentando. eu ainda vou você soltar. Espera formar, será que melhor? Então tá, quando o João Paulo formar, eu vou soltar esse Esse podcast. aí é o episódio secreto. Que você só Qual, não vê qual quando que é a formar. previsão de formatura? Primeiro semestre do ano que vem. Eu faço o primeiro semestre do ano que vem formei. Então daqui 1 ano e meio a gente solta esse podcast aí. É isso mesmo, daqui a 1 ano e meio. Esse podcast aí tá pra galera. É isso. Então é isso. Então é isso. Considerações finais e gerais sobre o Oscar. Foi uma bosta. Uma desgraça. A gente não mano. precisa mais levar em consideração. Ano que vem eu vou boicotar, não precisa me chamar Caralho. pra esse programa aqui. Olha só, velho. Depois de anos, eu consegui finalmente assistir muitas coisas do Oscar. Eu acho que eu vi mais da metade dos indicados e foi uma bosta Foi essa uma programação. Mas eu consegui fazer duas coisas que eu queria, que era assistir muitos filmes do Oscar antes da premiação e gravar um podcast sobre o Oscar, que eu nunca tinha feito, depois de anos aí como podcaster nessa indústria vital do entretenimento auditivo. Que bom, cara, que bom. Então a gente alcançou essa meta. entendeu? Próxima meta é fazer um vídeo no YouTube. Já fizemos nesse próximo podcast, é só o Danilo subir lá pra vocês, tá tudo certo. Então a próxima meta é ir lá pro Oscar lá. Lá, eu queria estar lá, a próxima meta é vocês me vendo lá levantando a estatueta. Gente, ganhei aí, ó. Enfim. Sempre muito bom estar aqui, gente. Continua acompanhando o menino Danilo aí. O menino é bom, entendeu? O projeto fazer do Danilo o novo Jovem Nerd vai dar tudo Nossa certo. senhora, hein? Eu Imagina. quero só 1 milhão de seguidores de downloads por episódio aí. Mas muito bom estar aqui. O Oscar é sempre um pouco disso, né? Tipo. É um debate saudável. A gente ama odiar essa porra desse negócio. A gente tem que ressaltar É desculpa pra ver muito filme também, né? isso é legal. Ele traz muito filme assim que a gente normalmente não veria. Mas sempre lembrar também que o Oscar é uma premiação estadunidense para realizadores estadunidenses, tá? O fato de existir uma categoria de melhor filme estrangeiro só prova que o melhor filme não é estrangeiro, né? Porque ele tem que ser premiado na categoria de melhor filme estrangeiro. Pensem nisso. O melhor filme é americano, né? É igual aquela treta também que ia ter o Oscar de filme popular. Teve um monte de coisa. E aí caiu essa premiação. Porque se você premia o melhor filme popular, você tá dizendo que ele não é bom o suficiente para ser o melhor filme. Exatamente. Né? E teve outras tretas também. Eles tentaram tirar a edição e montagem da premiação. apresentação, queria apresentar no festival. Intervalo, sei lá. E aí eles foram alfinetados durante a própria apresentação. Muita gente alfinetou isso. Falou assim, agora vamos apresentar o prêmio melhor fotografia, que não vai ser no intervalo. O apresentador falou. Eu não vi que eles falaram isso. Teve isso. E aconteceu mais de uma vez. E o Cuarón chegou a declarar o seguinte. Ao longo da história do cinema, já foi feito filme sem som, filme sem atores, Agora falta sem câmera. filme sem várias coisas, mas nunca foi feito um filme sem fotografia e montagem. Então Fica você não aí. pode tirar essa porra da competição. Você bota, é foda, né? Você tá, tipo assim, menosprezando. Fala assim, não, vamos botar só os Exatamente. principais lá e é isso aí. Tem um cineasta russo chamado Sergei Eisenstein, ou Eisenstein para quem preferir, que ele diz o seguinte: filme é montagem. Um filme nasce na montagem. É um pouco exagerado talvez, mas é verdade. Não existe um bom filme se não existe montagem, gente. Reparem nisso, assim. Quando você vê um filme que ele te prende, que você fica preso nele, isso é técnica, isso é exercício. Quando você vê um filme que te incomoda muito, se essa for a proposta dele, isso também é técnica. Cortar de uma pan por outra pan é muito mais difícil que parece. Real. É isto, né?
Eu acho que ficamos por aqui então. Acho que já ficou grande. Valeu, Danilo, pelo convite. Mandar esse podcast lá pra nossa professora que acha que o podcast Vai adorar, só pode ter 20 vai minutos. adorar, Ela vai vai amar, ela vai demorar Vai 6 amar. meses pra ouvir esse episódio. Fala que eu queria deixar um recado aqui pra aquele professor. É o seguinte, a gente vai tá planejando um podcast de 6 horas. A senhora tá convidada a participar. Abraços. É isso aí. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Dessa vez, diferentemente do Proibido Calar Catarse, do nosso podcast, não vai entrar a indicação de um convidado especial. Ah, que pena. Esse quadro era legal. Mas é isso. Inclusive, eu vou deixar o link aí do podcast que a gente fazia na época universitária. O João Paulo ainda tá na época universitária dele, mas se não é eu pra puxar ele pro podcast, ele não faz. Eu então... não faço. Gente, amo podcast, amo a mídia, mas é muito trabalhoso, galera. E fazer cinema e fazer som ao mesmo tempo, doideira, você tá doido. Fica um desafio aí pra fazer um podcast de storytelling. Conheço um cara que vai fazer, eu não faço nem fudendo. Muito difícil, gente, muito difícil. Quer dizer, a gente pode fazer, se o Danilo quiser, vou deixar esse compromisso. A minha nota, eu esqueci de deixar a nota, que o meu merchan, na realidade. É verdade. Tava esquecendo, eu tô trabalhando no CEI, Centro de Experimentação de Imagem e Som. Pra você que tá ouvindo esse podcast aqui, você é da PUC Minas, é muito provável que tenha alguém, porque Ou você que não é também, né? do nosso ciclo social. Dependendo, não sei. Não pode ir pra aluno fora da PUC, não. Tá. É porque eu achei que você ia divulgar alguma coisa na internet. Não. Tá. Todo semestre tem o Cineclube da PUC. Talvez você que for de fora quiser participar, manda um e-mail lá pra gente, contato6@gmail.com. E fala assim, vim pelo podcast do Danilo, vim pelo Isso. Como é que Pode, que aí vocês vão ser aceitos mais rapidamente. Todo semestre a gente faz um cineclube, onde a gente exibe filmes de alguns diretores e a gente comenta esses diretores quase que em um workshop, assim. Esse semestre que eu tô lá, eu vou ter que fazer isso e eu vou falar sobre o Spike Lee. Muito Nossa, provavelmente caralho, a gente hein? vai exibir Faça a Coisa Certa e Malcolm X, que Puta são que os pariu. filmes cotados aí. Mais um dia pra gente falar apenas sobre o Spike Lee, mostrando alguns curtas-metragens dele. O Danilo tá convidado, quem quiser aparecer é terça-feira, não agora, vai ser terça-feira dia 12. E 12 de março? 12, começa na terça-feira dia 12. E aí, alunos de cinema da PUC, bora lá, porque eu preciso de vocês lá, porque se vocês não voltar lá, eu vou ser demitido. E aí, quem não é aluno de cinema e é aluno de outros cursos de comunicação pode comparecer também, você será bem-vindo. Quem é de fora, manda um e-mail, contato6@gmail.com, que a gente pode avaliar o caso. E 6 é CE e S. C-E-I-S, 6 com C, porque é Centro de Experimentação de Imagem e Som. É isso. Tá tudo escrito aí na descrição do podcast. É isso Na aí. verdade. A não Aposto ser que o Danilo vai cortar essa parte que vai ficar grande, aí ele vai tirar essa parte. Não, eu não vou. Vai ser, não vai ser. Eu vou cortar toda vez que a gente falou mal de Bohemian Rhapsody. Tô brincando. Olha isso. Não, gente, muito obrigado. Não, tchau, tchau. Vai todo Green Book. Ah, não. Não, tô zoando. Se eu for boicotado, isso aqui é uma mensagem pro futuro. Se eu for boicotado nesse Oscar, se eu for boicotado nesse podcast, eu vou processar o Danilo. Estejam avisados todos vocês aí. Eu queria deixar claro e cristalino, Green Book é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Obrigado, tchau, boa noite. Boa noite não, porque fica datado, passar bem. Tá vendo? Então esse podcast vai ter mais de 1 hora por culpa do João Paulo, não é por culpa